Segundo corte, episódio 13, temporada 2, série Severance. Marca. Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje vamos discutir Severance. Talvez uma das poucas vezes que a gente discute série, mas essa série, enfim, vale a pena e é realmente algo inacreditável. Eu fiquei abismado, tanto que eu gostei, tô assistindo em looping várias vezes, esperando a segunda temporada. E é claro que a gente vai escolher algumas coisas pra falar, porque dá pra ficar 7 horas falando só do primeiro episódio. E pra fazer isso, conversar nesse nível, estamos aqui com ele de novo, o dono de tudo, Duca Mendes. E aí, Duca? Olá, Heineken. Olá, ouvinte. Primeiro de tudo, obrigado, Heineken, né, por se permitir a série, né? A luta jamais será em vão, pessoal. Jamais, jamais. E a segunda coisa que é aquela frase que eu, às vezes, preparo, às vezes não. Dessa vez vai ser: Ben Stiller, nunca critiquei. Que coisa maravilhosa, né? Porque às vezes você é tomado por assim, o quê? O Adam Sandler fez? Não é possível. Porque às vezes a referência que a gente tem do ator, do personagem que a gente conhece, do profissional, é outra, né? Tipo, sei lá, Jim Carrey fazendo um drama, né? Quando a gente vê. Então aqui eu fui pego de surpresa, talvez pela minha ignorância em algum sentido, mas porque eu virei completamente fã da série. Precisávamos de uma série assim. E puxa aí a cadeira, bota um fone bom, porque o papo vai ser interessantíssimo. Uma das minhas questões que eu quase sempre discuto de não gostar de série, não advogar em relação a séries ou querer discutir séries aprofundadamente, é um pouco por causa do gênero que a série como um todo tem, que é você ter episódios mais superficiais, em menor proporção, distribuídos em muitas vezes. Porque a série, assim como o cinema, ela é uma indústria paralela, né? Ela é uma estrutura financiada e financeira de forma diferente de um filme, que você tem um aporte financeiro para poder fazer aquilo tudo, termina o projeto, termina o produto, finaliza, enfim, posta, divulga, apresenta e depois lucra com o resto daquilo. A série, ela é um work in progress, praticamente, né? Eles vão fazendo conforme a coisa vai andando. Então, a tendência é a questão financeira e de despendimento de tempo e de material, e principalmente de profissionais, ela tende a ficar distribuída ao longo das temporadas. Então, as séries são legais quando você pega tudo e aí você consegue avaliar determinados pedaços. Mas enquanto a coisa está acontecendo, eu sempre fico meio relutante de achar, e eu sei que é uma percepção absolutamente pessoal e preconceituosa até, que é: eu tendo a achar que séries, em geral, quase sempre são mais superficiais em termos de conteúdo, por mais que elas sejam super aprofundadas, porque elas precisam distribuir num tempo. Porque não é como se você tem uma história pra contar em 4 minutos e você estica em 6 e depois você estica em 8. Às vezes eu tenho a impressão que os pacotes de séries são vendidos já no length, no tamanho correto do que precisa ser o produtor. Sei lá, a Netflix compra e fala: Sim. eu quero uma coisa de 40 minutos. Tá. Independente da história que você vai contar, Dê você seu tem que jeito na fazer timeline, 40 né? minutos. Exato. E aí isso faz com que, muitas vezes, a história fique comprometida. Em alguns momentos ela fica mais longa em um determinado pedaço, ou até simplifique para poder correr com coisas que precisariam de mais tempo, porque ficaria muito estranho você ter uma série, e eu não conheço uma série nesse sentido, que tenha o primeiro episódio 2 horas, o segundo episódio 10 minutos e o terceiro episódio 4 horas, por exemplo. Não tem, né? Talvez tenha um season finale
de 1 hora e pouco ali. Fora mas os em 50, geral mas eles tentam... normalmente é o mesmo tamanho. Isso, eles tentam cortar aquilo de uma maneira a ficar distribuída. E uma outra questão é que a série, ela é exclusivamente, quase, feita pra você ver em casa. Então ele contabiliza a super aprofundamento do espectador, né? O espectador vai pausar, vai ao banheiro, vai pegar o chá, vai, enfim, acender o cigarro nesse meio tempo. Sim. O que é diferente da intensificação que o cinema, como linguagem, propõe para uma pessoa. Porque você sabe que você vai supostamente botar a pessoa numa sala escura e vai controlar o ambiente que ela vai assistir. Então a tendência, e eu, de novo, é uma percepção preconceituosa minha, equivocada até, eu acho. Eu não Mas sei, eu tenho a sensação que as séries, elas em geral são mais superficiais que um filme, independente do gênero e do modelo, sabe? Sim e não. Eu acho que a gente tem o ponto indústria, que vai destruir qualquer obra ou fazer crescer qualquer obra. Inclusive, o que me aflige quando você falou dela ser superficial ou não, eu sei que eu vou ver uma série que ela pode ser menos densa, mas o pior como ela depende, como você disse, como ela é um work in progress, ela pode começar animal e ela ir se destruindo, se desfazendo ao longo do tempo. Ou ao contrário, né? O público trazer informações e desejos e a série para um outro lugar. Então isso é legal e não é legal. Para os conservadores, você quer que ela continue com aquele personagem vivo. Mas para quem gosta de Game of Thrones, por exemplo, morrer uma pessoa em todo personagem é muito interessante. Um personagem em todo episódio, né? Mas o ponto, eu acho que, agora, pra superficialidade, cara, olha, você sabe que eu vejo bastante série. Óbvio que tem muito mais gente que assiste muito mais série que eu. Mas eu acho, cara, que a gente tem as pepitas, viu? A Apple é muito especialista em fazer isso, a HBO sempre foi. Então, por exemplo, se está Scenes of a Marriage, que se a gente pensar que são séries curtas, são minisséries, de fato, sei lá, 5, 4, 6 episódios que vão acabar ali, né? Um filme que eles dividiram, né? Tô usando aqui de uma forma rudimentar, um discurso, né, talvez leviano, porque não é isso, né? Ela foi pensada para ser dividida. Mas tá aí uma que eu recomendo, por exemplo. Você assiste, você fala, cara, tem nada de superficial aqui. Só que é isso. Eu acho que o problema não é o produto seriado. Eu acho que o problema, se é que a gente vai chamar isso de problema, é decidir que aquilo ali vai jogar o jogo do espectador. Ou da Sim. indústria propriamente, que vamos trabalhar com um episódio de um tamanho tal, que a pessoa só vê isso, ela vai estar em casa. Se ela cai nesse lugar de filme de herói, que é feito por muito mais, talvez, para conseguir uma bilheteria do que para fazer alguém pensar na vida, embora tenha lições por lá, é diferente de um filme que vai para uma mostra, um filme iraniano, que tem uma outra proposta. Eu acho que hoje a gente tem casas, produtoras, séries que trabalham com o propósito de tentar trazer, e agora vou usar aqui a licença poética, o Radiohead das séries, sabe? Vamos, tipo assim, Severance pra mim é um Radiohead das séries. A produção desse seriado, ela é financiada pela Apple, mas ela não tem necessariamente a mão da decisão criacional, provavelmente, da Apple, né? A impressão que eu tenho é que a Apple não se importa com o público em termos de gosto, né? Porque ela não tá necessariamente querendo atrair mais gente ou não pro streaming. É a vantagem de você poder ter uma espécie de dinheiro infinito, mas não meio que se preocupar que o público vai achar ou não daquilo. Então as propostas são mais livres, né, até com as séries. Elas são mais arriscadas, você não acha? Eu acho, e eu acho que é exatamente isso. Eu acho que isso aqui eu como fanboy, tá? Peço licença, mas eu acho que a Apple ela atua justamente aí, sem atuar. Onde ela decide? Na escolha da produtor executivo. Quem fala, faz o que tu quer aí. Porque esse cara, ele vai fazer uma coisa que no final assim, deixa eu só ver pra ver se tá lookalike aqui. Porque eu sinto, obviamente, por estar dentro do streaming e tal, a gente acaba sendo levado pra esse lugar, mas parece que as decisões tomadas, óbvio que tem as séries Apple que os caras só usam iPhone, obviamente, né, e Mac, mas não é isso. Eu acho que a onda, assim como acho que séries HBO tem caras das séries da HBO, e sempre foram, né, desde Sopranos lá atrás, até uma série hoje mais contemporânea, que vamos dizer, nossa, de hoje em dia aqui, né, sendo bem objetivo, elas têm uma cara. Na Amazon, por exemplo, ainda não sinto a cara da Amazon, da produção da Amazon, né, porque ela pega, licencia e tal. Netflix também já virou aquela várzea, mas que tem muita coisa boa também que já passou por lá. Mas eu acho que a Apple, ela atua sem atuar, cara. Eu acho que o dinheiro infinito é justamente pra você acreditar no artista e falar assim, cara, quer pegar aquele projeto que você não conseguiria fazer? Eu não tenho informação se os episódios são os mais vistos, são os que dão mais dinheiro, não são. Mas, cara, eu acho o conteúdo, não por ser fanboy, agora sem clubismo, que eu acho que o nível, a régua é alta das séries. Porque assim, cara, você tem lá 100 séries, vamos dizer, eu já vi umas 70, modo de dizer aqui. Que eu vejo muita coisa da Apple, inclusive. E até as que eu não curto, de gosto e tal, o padrão, cara, é aquele padrão da curva do Bézier do iPhone. Ó, vou te dar um livrinho, um manual, você pode fazer o que você quiser, desde que Usa essas câmeras aqui, essas usa são as essas lentes. câmeras, nessa pegada, se for cor é aqui, o vilão ele vai até aqui, mas o roteiro é teu. Depois, se você entender isso, faça.
E aí você dá uma liberdade criativa pro cara. Óbvio que vai ter gente que vai meter a mão, vai mudar, mas assim... Eu demorei a assistir o Severance, ele saiu, essa série saiu acho que em 2022, e acho que eu fui ver em 24, 23, sabe? Tipo, foi ano passado, retrasado, não sei. Eu não vi na época. Sim, sim. Porque, enfim, é série, né? Eu tava, tava dando aula, mais preocupado em Que tentar... fique registrado que eu estava lutando desde lá. Falei, veja. É verdade. Mas enfim. Mas aí eu resolvi, não, deixa eu assistir isso aqui. E aí foi realmente assim, eu falei, cara, isso aqui é quase contra a própria Apple, né? Assim, de certa forma, é tão bem explicado o ambiente estúpido corporativo, tão bem explicado como as grandes empresas conseguem dominar uma cidade inteira e tomar conta de tudo, desde o Band-Aid até os bares. Tudo vai ter o nome dessa empresa, que é um grande conglomerado que vai entrar no governo, né? Porque até nisso a série arranha, tem um senador que tá envolvido com a empresa também, maravilhoso. que agora a gente vê acontecendo com Elon Musk em relação ao Trump. Tipo, você vê que é um retrato fidedigno das nossas relações com as mega corporações e megas empresas, né? E é muito interessante que essa proposta venha de uma mega empresa como a Apple, porque poderia ser a discussão, e tem, né? O próximo episódio vai ser um filme desses que discute coisas muito específicas, mas que não tá atrelado a um grande estúdio. Justamente por isso ele fica livre para poder criticar certas práticas, certas posturas, certos approaches das grandes empresas. E esse é dentro do leão, cara. Esse é feito pelo leão mesmo. E mesmo a assim, metalinguagem da metalinguagem muito louca. E mesmo assim, mesmo assim, eles liberam de fazer esse tipo de estupidez, assim, né? E ao mesmo tempo, é uma estrutura absolutamente cômica. Se você vai sacando aos poucos, e eu acho que ela fica boa, e é uma das motivos, né? Um dos motivos pelo qual eu achei que deveríamos trazer aqui era porque ela fica melhor quando você assiste depois. Depois que você pega o spoiler, depois que você entendeu o que acontece, tá, saquei a história, beleza. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Tá, entendi quem é, o que tá acontecendo. Depois vê pela terceira vez, aí realmente ela fica brilhante, ela fica genial nas coisas, assim, nas proposições. Sim. E é muito, muito detalhado, muito. É num nível de detalhe na timeline, assim, deles definirem estruturas de reverb. E eu sempre, né, sou o cara que fica catucando reverb até não pode mais e discuto sobre o reverb por horas e horas e horas. E me chama muita atenção quando é esse nível de preocupação, assim. O cara achar a criação do ADR ou do Foley exato do som de dentro do elevador. Quando a mulher tá dentro do elevador, falando por dentro do elevador, o som dela soa tal qual um elevador. E a gente sabe que isso é fake, montado e remontado. Então, eu fico muito maravilhado com esse nível de detalhamento. Então, eu aconselho, se tu puderes assistir a série de fone de ouvido e um fone de ouvido bom, é realmente inacreditável. Da trilha ao Foley, ao som, é tudo muito bom. Não é algo só feito como um ponto, ok, a gente precisa de footsteps aqui, a gente precisa do cara abrindo a porta e fechando a porta, porque faz parte da natureza de criação desse universo. Não, é de um nível intelectual, assim, até as unhas da mulher, tipo, até as unhas dela pintada pelo lado de fora, mas estragada pelo lado de dentro. E não é um estragado on the nose, assim, tipo, óbvio. Não, é um detalhe do estragamento da unha de alguém que tá ansioso e que aos poucos fica se machucando, como ela fica, a personagem. Exato. Fica tirando o rímel, né? Fica tirando o próprio rímel. E se você olhar o rímel, Duca, o rímel tem o tom do azul do vestido dela. Não é brincadeira, cara. É sério a parada, cara. Você tem uma locação que sugere isso. Você não aproveitar isso no áudio é uma loucura. Porque ela tem muita coisa de pano, tem muita coisa aberta, corredor, coisa plástica, tem muito material, embora pareça tudo a mesma coisa. Você fazer a pessoa se transportar, e como o Heineken disse aqui, você botar o fone, você é transportado pra dentro daquele lugar. Até a hora do que some som, né? Que tem o vácuo, então... E essas ambiências, uma sala um pouco maior, uma sala que tem uma parede viva, é impressionante o nível de cuidado, né? E você tinha falado da música, como ela tem uma ironia na composição, e é aquela coisa que você se identifica na hora e ao mesmo tempo não quer ter se identificado, aí você ri de você mesmo, mas tá triste. E, cara, aquilo causa um conflito que ao mesmo tempo, na decupagem do roteiro,
veio provavelmente essa sugestão, porque também tem os labirintos, os corredores. Então, ao mesmo tempo, quando você fala, vou me achar aqui, me andar, vou virar à direita, você sai num lugar que não é. Então, esse tom que no filme não é, primeiramente, né? Como a gente falou de Succession na vida, pra quem viu, conversou, enfim, tem a comédia, tem o saber olhar pra situação e rir da situação, mas ao mesmo tempo é o que você falou. É tão irônico que a própria empresa paga uma série pra falar mal do ambiente e a gente tem que falar mesmo, né? E eu acho que essa série fala muito bem, porque a gente vai discutir sobre isso, cara, na vida. Pra mim, eu acho que é o que mais chama a atenção até do que a própria história em si, porque é um plot muito simples no fim das contas, né? As pessoas se dividem em dois mundos e você sempre quis, as pessoas sempre pensaram nisso, né? Ah, tipo, eu queria que alguém fosse trabalhar no meu lugar e eu fico só me beneficiando do serviço de outra pessoa, né? E isso é levado ao extremo, assim, né? De você pegar o seu próprio eu, se dividir e não lembrar dele, mandar ele trabalhar, né? Só que o interessante é que a gente começa pelo ponto de vista de dentro, não pelo ponto de vista de fora, porque seria outra história Até então contada. você tá acreditando que eles estão numa vida normal ali. E seria outra história contada do ponto de vista do Mark pelo sofrimento externo, né? A gente, apesar de começar a série pelo ponto de vista do cara de fora, porque a primeira cena dele propriamente, né? Ele mais ou menos indo trabalhar, né? E chorando no carro, e aquilo tudo, na verdade, está vinculado ao que vai acontecer lá na frente, mas é quando, de verdade, a narrativa é toda para dentro. E o mais interessante que eu acho é que a proposta é bastante de encenação teórica, teoricamente falando. É um esmiuçar de pequenos signos e semióticas num nível muito além do que a história propriamente está contando. Então, se você consegue reduzir o enredo, e o enredo pode não dizer muita coisa, tá? É uma pessoa dividida no meio, uma trabalhando e outra se beneficiando. É isso, a história é só isso mesmo. É quase como uma música do Rush que pouco importa a letra. É quase como se fosse isso, se você né? não prestar atenção nesses detalhes, o que eu acho que vai ser quase impossível, mas porque tem muita coisa que é na sua cara gigante, desde o production design, da música, tudo tá bem explícito jogando ali, mas numa sutileza que me parece que é mais do que a história propriamente. Então, o acabamento é mais importante do que o enredo. Porque se você assiste muitos filmes ou muitas séries que a grande proposta é o roteiro no sentido de história, essa não me parece que porque os diálogos não são tão interessantes, não tem frases importantíssimas, são proposições de linguagem de câmera, de posicionamento, de frame, de blocking e consequentemente todos os foleys, todos os sound designs, toda a criação, e a história na real tá nesse lugar. Então você tem um outro layer mesmo, que são os elementos de criação desse objeto. E isso é algo raro de se encontrar, porque primeiro que você tem que fazer a relação do que você tá assistindo e contando que as pessoas vão sacar o detalhe, porque tem coisas que vão ser óbvias, que é, sei lá, os dois peixes no background do cara, um é vermelho, o outro é azul, são dois betas que então não podem estar juntos, senão eles se matam. E aí, claro que teria que ser um beta, não dava pra botar um peixe japonês ou uma carpa, ainda que fosse azul e vermelho, porque não faria sentido. Então a escolha de ser um beta é que, pra quem conhece beta, sabe que o beta é um peixe que tem que ficar sozinho, porque se você bota ele com outro, pelo menos é o clichê disso. Inclusive vão ter biólogos que falam, esse é um mito que você acha, mas na real não existe um peixe que nasce sozinho, na natureza não existe um animal sozinho. Então é um mito que se inventou e que se criou essa demanda. Sim. E até nisso a série escolhe o beta justamente por isso, porque eles estão separados, mas eles não poderiam, nem deveriam, e não é natural estarem separados. Então é toda uma questão que às vezes é bem na hora, bem clichê, e às vezes é uma coisa sutil. Me lembro do momento em que a gente tá ouvindo o teminha da música, e ele tá descendo pra lá, indo pra escada. Na hora que ele desce a escada, a música só dá continuidade na melodia que tá sendo tocada, só que agora com um reverb da escada. Tipo assim, é um nível assim, sei lá, 40%, 30% só de mudança de som. Ela adapta, né? Ela adapta para um ambiente, assim, eu fico, meu Deus do céu, isso é de um primor, assim, que eu fiquei felicíssimo mesmo desse detalhe, assim, né? E eu fui pensando, bom, pro segundo corte a gente vai escolher uma cena, e aí foi aquele negócio, eu fui, não, essa não dá, tem que ser essa, não, essa, e essa outra, não, e essa outra, não tem...
Cara, eu recomendo que tu assista de novo. No fim você escolheu 2 episódios, mas mesmo assim ia assistir de novo, né? O que é aquela porra daquele computador que eles mexem? Então assim, é tipo assim, o que eu tô fazendo no meu trampo, mano? Na minha vida? E no andar de baixo? Pra que serve aquele lugar? E ao mesmo tempo tem sua importância. Então, eu acho que a série o tempo inteiro, mais do que propriamente o roteiro A, B, conheceu fulano, casou com fulano, morreu, matou, quem matou foi fulano, o tempo inteiro ela tem uma coisa de um mistério e que ela não trata como mistério. Não é pra ter E não é uma solução. questão dicotômica necessariamente, porque Sim. obviamente tá entregue a ideia dos caras estão no subsolo trabalhando, socados lá atrás, lá dentro, por debaixo, escondidos, fechados, mas é o ambiente mais iluminado. E os caras estão do lado de fora, na luz, no sol, mas são os momentos mais escuros, porque não só tá à noite, mas mesmo quando é dia é flat, mesmo quando é dia não tem sol. Então, assim, no fundo e embaixo tá luz, claro, e fora tá escuro. Mas não só isso, todas as partes importantes do enredo de toda a série acontecem ou no basement de alguma casa, ou no subsolo de outro lugar. Então os personagens saem lá de baixo para fora do dia de trabalho, vão pra casa e entram de novo pra algum basement pra tocar a história. Então nem é maniqueísta ou dicotômico no sentido de que eles lá dentro estão lá embaixo e o cara tá aqui fora, aqui na rua. Não, porque os de fora também estão entrando embaixo. Tipo, a senhora Cobel também vai pra baixo, entra nos basements pra resolver os problemas. Quase como uma busca inconsciente, talvez, né? Uhum. De se sentir confortável, conectado com algo quando ele se encontra nesse lugar. Né? Talvez seja isso também, mas tá vendo isso aqui? Esse lugar é muito louco, porque os caras criaram um negócio genial que talvez não signifique nada. Talvez, né? Uhum. Eu acho que nessa próxima temporada vem talvez muita coisa, pelo que. Não de spoiler aqui, porque é o trailer, coisas que eu vi que todo mundo pode ver. Mas vai ter muito céu aberto aí, vai ter muito lugar novo, né? Porque até falaram, pô, o episódio gastava, sei lá, 1 milhão por episódio, agora vai estar 20. Falou, pô, mas é só um escritório. Vai gastar o quê? De papel, caneta, você vai segundo andar? Onde vai gastar dinheiro? Mas, enfim. Mas eu acho que é muito isso, cara. Eu acho que o ponto dela usar a arte, porque a arte, né, pra quem... eu não gosto, esse cara pintou errado, esse desenho tá mal feito. A arte é pra fazer a gente pensar. Eu acho que, né, esse grande lugar, essa série aqui, ela joga a gente nesse lugar dos questionamentos, de tentar entender, de não... Cara, o meu maior conflito com essa série é, às vezes, ter uma identificação e me incomodar com essa identificação. Ela é uma série que foi dirigida pelo Ben Stiller, né? Ele basicamente tá assinando são 9 episódios, ele tá assinando 7, mas provavelmente como ele é o produtor principal e a produção é dele também, ele assina Tava a nas produção. outras diárias, com certeza. Então, e com certeza ele passa a caneta, aprova ou não aprova todos os 9 episódios, né? Embora ele tenha sido dirigido também aí esse nome eu não vou conseguir falar, que é Alfie Markudo, ou alguma coisa assim, porque só tem irlandês, nomes bem irlandeses nesses todos. Mas que dirigiu também 3 episódios, né? Mas basicamente o Ben Stiller não só produziu, mas dirigiu tudo, então dá pra ficar usando ele como uma referência da série como um todo. Também é importante lembrar que, como a produção executiva, ou seja, as pessoas que entram também com a parte do dinheiro ou com a parte de negociação e que acabam sendo donos do produto no final e que dizem que sim ou que não para muitas coisas, né? Como todos os grandes produtores. Também tá o Ben Stiller, tá uma moça chamada Caroline Baron, a Patrícia Arquette, que é a atriz, a Sarah Cobel, e o Adam Scott, que é o principal personagem, o Mark. Então ele também assina como uma pessoa lá, né, dando. Às vezes essa produção executiva... Que, como você disse lá atrás, no mínimo levou um sofá. Né? Às vezes a pessoa introduz só uma pessoa a outra, ou é o networking que faz ela assinar como produtor executivo. Mas no fim das contas é quem viabiliza financeiramente aquilo, seja deixando o dinheiro, ou seja abrindo a porta para outro dinheiro entrar. Mas em geral são pessoas que são as donas do produto, né? Que vão dizer sim ou não para o produto, o produto pronto. É claro que quem vai dizer no fim das contas vai ser a Apple, porque a Apple é dela, né? Obviamente, ela que assina aquilo. E uma outra coisa que eu também achei muito interessante, pra ser uma série que vai ser passada necessariamente na TV, e aí já contando como a Apple sabe que as pessoas vão investir em equipamento, ela é uma série feita com um aspect ratio de 2:391, né? Que é o aspect ratio
clássico de cinema scope, né? Super wide, super aberto, aquela coisa apertada nos tetos e super larga nos lados, que é pra você ver no cinema, que é pra você ver numa tela aberta de lado. Exato. Que não é comum a você ter esse 16:9, que é a sua TV. Então, se você reparar, a sua TV fica com umas grandes barras pretas. Exato. Quando você assiste essa série. E uma coisa curiosa é que a Apple TV é 16:9. Exato. Então você dá play no episódio, ele tá em 16:9 e depois ele se transforma Corta. em 2391, o que é uma coisa muito curiosa. Eu sei que é uma informação que não serve pra nada, mas... Não, mas é interessante. Eu acho interessantíssimo. Não, e a gente tá falando aqui só assim, por que é cortado? Que é isso, cara? A gente não vai entrar nessa seara aqui agora, mas tudo tem um propósito, que é isso, é você sufocar uma cena, é você ter mais amplitude lateral, a gente vai entrar em opções de fotografia diferente, né? Então não é porque ele escolheu, vamos fazer achatadinho, vamos botar aquela barrinha preta, né? E aí hoje a gente vê muito filmmaker novo assim, vou fazer um vídeo da fruta, aí bota a barrinha preta pra ficar cinema. E não é isso, né? E enfim, na verdade, só que fique claro rapidamente, para quem não sabe, ninguém bota a barrinha preta, tá? O formato é que não cabe na tela. Então a barrinha preta ela surge, né? Então enfim. Não bota a barra preta, gente. Ninguém bota a barra preta. Exporta a timeline já no formato que você quer e aí recorta, você vai perder conteúdo. Problema de onde toca. Se você filmou em 16:9, faz uma timeline em 239.1 e aperta e corta em cima e corta embaixo e vai ficar com a barra preta quando alguém tocar em 16:9. Mas enfim, e uma coisa interessante sobre esse aspect ratio, que é próprio de cinema, que é um CinemaScope tradicional, clássico de cinema, é porque quando você vai usar lentes anamórficas, não só o aspecto fisheye vai aparecer até nas lentes mais naturais, até nas lentes mais leves. Então, não sei se você reparou, mas quase sempre dentro do escritório, as bordas, as linhas, elas não são retas, tá tudo meio curvo, tá tudo meio distorcido. O mundo dentro da Lumen, ele é um mundo distorcido, ele é um mundo ovalado tipo 5%. Não é que seja uma distorção clara, mas é uma distorção existente mesmo, cara. Vai fechar a porta, se você reparar, a porta é curva. Exato. Bem pouquinho. Porque é uma forma de usar, também é isso, facilita, e não só uma facilidade no sentido de evitar trabalho, mas é porque o look de cinema facilita você usar também essas lentes, se você já quiser dar esse aspecto deformado das linhas retas por causa do vidro que a lente anamórfica tem. Heineken, interessantíssimo você ter tocado nesse assunto, porque obviamente a gente já sabe esteticamente por trabalhar com equipamentos do tipo, já ter tido a oportunidade, mas essa distorção foi uma coisa que me chamou a atenção na série inteira, porque ela é ao contrário, você se ligou? Sim, sim. Né? Então a gente, só deixando o toque aqui, porque normalmente ela curva pra dentro, né? A gente pega uma fisheye básica, uma lente olho de peixe, né? Que a gente pega uma 9mm, uma 6mm, que é assim, uma básica ali. Quer dizer, nenhuma dessa é uma lente básica, mas se a gente pensar aqui de uma forma geral, ela dá aquela ovalada em sua direção. Nas bordas ela fica pra você. E ali ela é o contrário, ela é pra fora, né? Então, e aí eu não sei se é em todas as cenas e não sei se é só por causa da lente ou é uma piadoca que alguém na pós-produção também usou isso em algum momento e falou assim, vamos fazer aqui ao contrário, só pra que fique uma percepção diferente. E o lance de você usar essas anamórficas também, eu não sei se eles chegaram a usar fisheye, eu procurei, porque também o lance da Apple é que... Não, falei fisheye pra dar o exemplo aqui, sim, pra claro. Não, né, não conhece. É porque a gente não consegue saber, porque eles não liberam as informações, né? Tipo, eu quero saber qual é... Eu sei que eles usaram Panavision, até porque também quem não tá usando Panavision tá fazendo errado, aparentemente, porque o Oscar só tá usando o Panavision. Ou realmente porque não dá mesmo, né, Heineken? Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Então, parece que só a Panavision pode ser. A câmera e as lentes são as únicas que tem no mundo, porque todo mundo só usa isso. Então... Tem que até mudar o schedule da gravação do filme, que alguém tá usando, você tem que ir pra lugar, tem que esperar acabar. A empresa daqui a pouco fala, galera, espera aí que a gente não tem tanto. Marcar uma agenda, né? Exato. Tá tipo que nem morango no mundo, que todo mundo fala que tem coisa de morango e vai ter que plantar mais morango mesmo. A safra da Panavision. Safra da Panavision. Então, assim, eles podem usar esse tipo de lente, mas a vantagem de você também usar essas super angulares que distorcem a realidade é porque a imagem física das pessoas lá dentro precisa estar como um efeito de fisheye, mais ou menos, que é a lente chega perto o suficiente do ator ao ponto de distorcer as linhas em que a luz vai bater, mas ainda mantendo a pessoa dentro de um frame, não como se fosse um zoom, mas na verdade como se a pessoa estivesse muito perto de você e o seu olho não conseguisse focar
num campo focal específico, então sua cabeça entende que toda a imagem tem que estar dentro daquele frame. Explicando quando você vê a pessoa de muito perto, parece que o nariz dela é 3 vezes maior do que é. Exato. Porque seu olho vai tentar focar o nariz, então a sua cabeça vai gerar a imagem de que o nariz tem que ser muito grande e o nariz vai ficar desproporcional. Então é mais ou menos aquela sensação de que você tá muito perto, uma pessoa tá muito perto de você, só que sem ela estar de fato colada em você, como seu cérebro faria. Então é uma forma de você fazer as pessoas de dentro da Lumen ficarem todas assim. E não só pelo o efeito vertigo, que foi muito discutido, que é no elevador. Não só nesse pedaço, esse é um negócio à parte. No geral, na filmografia toda lá dentro, na parte de cinematographer inteira, de toda vez que você vê um personagem sentado, se você reparar, ele tá com o rosto distorcido, porque a lente faz... Mas é pouca coisa. Ao ponto de que se você esquecer disso, você nem reparou, você vai tocando... Ou você começa a acostumar que o rosto daquela pessoa é assim. Exatamente, mas ele fica com uma distorção mínima. Isso é uma escolha muito inteligente e, na real, é uma coisa ultra simples. Porque é basicamente escolha de lente. É só basicamente escolha de lente e a posição em que a câmera vai ficar. Então, botar a câmera um pouco mais perto, ao ponto da pessoa ficar o suficientemente distorcida, mas não o suficiente pra cobrir o frame todo. Até porque você tem momentos em que é ultra blaster close-up. Tem umas coisas que são muito perto. Quando ela vai anotar o papel, eu não quero mais trabalhar aqui num post-it, é um close-up assim, que o dedo dela, a unha dela, a cutícula dela fica do tamanho da tela toda. Imenso. Praticamente, é imenso. Então, assim, não é e também não dá pra fazer isso com a fisheye, porque fica bizarro se você fizer um super close-up e ela nem tem campo focal pra fazer, né? Essas lentes muito wides não tem campo focal pra fazer de perto. Então tem uma super ultra zoom lens que vai comprimir todo o background. E também esse lance, mesmo que, e aí obviamente, como o Duca falou, tem coisas que vão ser feitas na pós, porque mesmo que essas lentes, elas não fazem campo, como é que fala isso? O shallow... Profundidade de campo, Essas lentes muito angulares, muito abertas, elas não têm, né? Porque o f-stop dela não vai ser muito baixo, ela precisa ser muito alta, porque ela vai abrir a íris muito. Então a gente tá falando de uma questão física do vidro lá dentro. Exatamente. Então ela vai precisar ter um trabalho de pós para que, em alguns momentos, mesmo com essas lentes muito abertas, o background da Ellen, por exemplo, tá completamente borrado, como se eles estivessem filmando com uma 200 a f-stop.2, sei lá, uma coisa assim, ultra borrada, para ela estar sozinha no frame, para dar um aspecto de solidão. Com uma lente que distorce, ele não vai conseguir fazer isso. Então, jamais. É um trabalho muito inteligente de cinematography, obviamente, de pós na produção, porque você faz isso digitalmente, mas sem deixar a mão pesar pra você ficar achando que eles estão fazendo um fundo verde, porque não soa como fundo verde. Jamais. Eu, às vezes, ficava assistindo e falei, cara, que lente eles usaram? Porque, assim, o trabalho de pós é imperceptível, quase. É imperceptível, mas, no entanto, a imagem tá distorcida como uma fisheye, quase, mas ainda assim tá com um shallow profundidade de campo curta. Profundidade de campo curta. Não, mas é o que você falou, é uma decisão muito sábia e que vai ajudar muito na linguagem pra quem não repara nisso, mas vai sentir, vai perceber, vai trazer como percepção do personagem que a gente tá falando. Às vezes, aquilo ali é um lugar meio distorcido, é uma coisa fora da realidade. Então, nada melhor do que o personagem também ser fisicamente, 3% alterado mesmo, da forma normal ou comum. Eu acho que isso tudo é um detalhe muito importante. E pra, obviamente, também não esquecer, fechando a ficha técnica aqui, temos que falar da cinematographer, né? Eu não vou saber falar o nome? Jessica Lee. E aí? Gané. Gané? Gané, é a Jessica Nota Lee. 11 de 10 pra ela, né? Eu não Nota conhecia, nunca tinha visto nada, até porque, pelo que eu vi, quase todo mundo que tá bem envolvido, tanto na edição, como na escrita, como na produção, é muita gente que é envolvida em séries mesmo, em TV series mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, que a gente fala muito do roteiro, importância do roteiro, mas o Severance tem mais ou menos umas 10 pessoas acreditadas como roteiristas. Tipo, não é uma pessoa só, são tipo mais de 10 pessoas que mexeram no roteiro. Obviamente, o Dan Erickson é o primeiro, né? É o cara mais importante, que é o criador da história, quem aprontou talvez o pitch pro Ben Stiller, ou até escreveu o roteiro e assina como roteirista. Mas você tem mais de 10 pessoas pra escrever roteiros desse nível, né? Não tem como fazer uma coisa pra entender, desse... Heineken, eu acho que tem por 2 motivos, né? Um, por conta do volume de escrita e tempo de produção. Eu acho que é braço, muitas vezes precisa de braço. Mas eu acho que uma história dessa também, você não pode cair nas pegadinhas de si mesmo, né?
né? Então tem que ter Claro. muitas cabeças. Você tem que montar uma IA ali de cérebros, né? Tem que montar 10 cabeças, tem que botar essa história na cabeça desses 10 roteiristas, pra que quando eles escrevam, eles pensem assim, não, mas o cara vai sair tal hora, lá depois, lá na frente, não pode acontecer tal coisa, né? Quanto você tem que imaginar quem vai pra onde, como atua, que personagem faz o quê, qual é o texto que ele vai dar no momento que ele se reconhece. Então acho que não é que não dá, mas pro volume, pra uma coisa em série, é impossível. É impossível não, mas acho que fazer é difícil. Fazer sozinho é muito complicado. E, na verdade, como é uma arte coletiva, acho que só cresce, né? Só ganha. Uhum. A série só ganha, né? A gente não falou também da Sony Venice ali rapidinho, só pros curiosos, né? De câmera, que grava também, lente Panavision, a gente falou e tal, e enfim. Eles usaram o Panaflex, né? Porque ele é de fato, eu imagino que ele foi todo, ou praticamente todo, como main corte, talvez filmado em película mesmo, porque ele tem uma textura importante e também porque é uma série muito clara, né? Então, Sim, permite. permite uma situação, porque é uma série de estúdio. Então, assim, a escolha... E olha só que interessante. Eles fazem uma escolha de série de estúdio, porque a maioria das cenas são dentro de um escritório, né? Então, obviamente, é um estúdio, né? É uma warehouse, um galpão que monta um Sim. escritório lá, para eles poderem fazer mapa, poderem fazer o cenário. Então, você, obviamente, tem um controle de luz muito gigante. Você vai ter muita facilidade. Em geral, os filmes que usam muitas cenas de estúdio, muitas coisas de estúdio, tendem a ir por câmeras mais digitais. Porque mesmo que você soque tudo que é possível de luz, todo o dinheiro do planeta em iluminação, nada supera a luz do sol. Então, uma cena do lado de fora, ela pode ser filmada com celular, que ela fica boa, porque a luz do sol é imbatível em relação a isso. Você pode botar todo o dinheiro que tiver. Não adianta. O sol ilumina e é mais bonito e funciona. Só que até o pra sol... fazer as cenas escuras ali, Exato. é no claro. É mais fácil você escurecer uma cena, Claro, né? exatamente. Óbvio. Então é muito mais fácil pra eles fazerem esse tipo de coisa quando o cara tá no quarto, quando o cara tá dentro do bar, ou sei lá, tá tudo dentro do estúdio. Então tem pouquíssimas coisas do lado de fora. Então a escolha de fazer isso, usar assim, então, uma câmera de filme, uma Panaflex mesmo, dessas que são câmeras de película, me parece uma ideia de textura, puramente estética mesmo. Não é uma história, não é uma questão de ser organicamente por causa do indivíduo, do cinematógrafo, no caso, né? Ali é uma questão de linguagem mesmo, de escolher. E a série, como você falou, nem precisaria, pelo tema, ter uma organicidade, nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Porque ela poderia ser completamente digital, ela poderia, né? E eles precisam tirar depois esse look de película dela, porque ela não pode ser confortável. É isso que eu ia falar, ela tem que ser mais sharp, né? Eles vão ter que botar coisa ultra sharp, eles vão ter que fazer um tratamento de iluminação e lente, que essa Jéssica ali foi brilhante e genial, porque ele tem uma cara da Dragon, às vezes, parece que o cara tá filmando isso numa rede de propaganda, que a coisa fica clean, só que ao mesmo tempo tem um glow na borda das pessoas, então é muito esquisito, é tudo estranho, e eu acho que é justamente o fato de ter escolhido câmeras que são entre super ultra cinema e ao mesmo tempo, possivelmente, câmeras menores, como a Venice, que é uma câmera pequena, fisicamente, que você pode botar ela pra dentro, segurando, fazer um handheld, porque tem várias cenas que são handheld, e a Panavision não dá pra fazer handheld, porque ela é um cavalo gigantesco, que faz barulho e capota se você balança, então ela precisa ser uma câmera que faça coisas de handheld, que vai ter cenas de handheld, só que ao mesmo tempo tem essa cara de cinema velho, né, parece uma coisa antiga, e realmente você tem uma cara de 1970... É atrasada, né? Uma empresa que tá no passado. Exatamente, né? Exatamente. Essa é a sensação. E isso eu achei de uma forma muito inteligente. Eu não vou ficar falando muito de relógio, eu prometi que eu vou falar de relógio uma vez por semana só. Então, eu já falei de relógio essa semana, então não posso mais falar sobre relógio. Mas, falando de relógio, obviamente procuram, né? Eu não me lembro mais, acho que é Fernanda o nome assim, eu não lembro mais o nome da senhora, que é a Production Design, ou Costume Design, que trabalhou nessa série, que também trabalhou em outras séries pra buscar relógios nos personagens, que eu sou uma pessoa que gosta muito de relógio. Reparo então, em todos os relógios. Eu reparo o relógio que a pessoa tá usando em relação ao personagem.
personagem, né? Então, por exemplo, o Mark, ele entra com um relógio, e é praticamente o único relógio que aparece, que é o primeiro relógio que aparece, que é um relógio russo. E é um cronograph russo, um Commander super antigo da década de 70. E o fato deles usarem um relógio da década de 70 é porque na Rússia, na antiga União Soviética principalmente, as peças de alguns relógios eram montadas por várias outras pessoas e várias outras fábricas, Sim. porque se somou a uma única função de fábrica que vai pegar e absorver várias fábricas de vários países, como uma união, né? Como a antiga União Soviética. Então é muito comum você pegar relógios dessa época que ele tem o dial, que é tipo a parte onde aparecem os números, feito com uma linha estética, porque era um relógio todo prateado. Só que o bezel, que é tipo a parte de fora, onde aparecem os números, aqueles números grandões do lado de fora, aquilo poderia ser um subdiver, por exemplo, que vai ser uma outra linha estética. Por exemplo, um relógio que foi de plástico, por exemplo. Tá. Só que aí você vai pegar a estética de um dial para um relógio de metal e botar de fato num relógio de plástico. E aí o relógio fica meio esquizofrênico, porque ele vai ter tipo 3, 4 estéticas na mesma formação. E era bem característico desses relógios soviéticos, eles serem montados com meio monstro de Frankenstein, Sim, montados com peças diferentes. Saquei. Então, o primeiro relógio que ele mostra é esse relógio, que é um Commander Chronograph, que é um relógio com uma estrela vermelha para contar tempo. E é a escolha de ser um cronograph, que é um relógio que vai contabilizar o tempo. Então, assim, não é nem isso, cara. Nem isso é um aleatório, não é uma escolha de um relógio que marca Pra combinar o tempo. no look, né? É um relógio que é cronográfico, no sentido de você contar segundos, né? Tipo, marcar como um cronômetro. Ele é um cronômetro, de fato, além de marcar hora, obviamente. E depois que ele vai pra dentro, aí é um relógio japonês, que é uma empresa que faz relógios minimalistas num nível que não tem nada. É só uma tela pastel e o pauzinho pra dar os números. Nem número tem. Nada. É tipo minimalista do minimalista, super fino e sem nenhuma personalidade, digamos assim, né? Então, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque só é possível chegar nesse nível de detalhe se, obviamente, você tem muita gente envolvida e discutindo esses pontos, né? Tipo, não é assim, a gente precisa do relógio pro personagem. Não, é uma equipe que vai pensar exatamente o esmalte da Helen, o rímel que ela usa no olho, cara. O rímel que ela usa no olho, se você parar e botar aqueles digital color meters, ele tem um azulzinho. Ele tem um tom do azul, cara. Ele tem uma questão do azul. É inacreditável a preocupação de chegar lá, assim, de não ser uma coisa on the nose, assim, de você... a sombra dela é azul porque ela tá usando uma roupa azul. Não. Ele tem uma tonalidade leve. Dentro do preto tem tipo 40%, 30% de azul, mas ainda é uma sombra preta, é um rímel preto. Então isso é uma estrutura incrível, impressionante. Enfim, que eu fiquei maravilhado com essas questões. Não, acho que faz falando todo demais, sentido. né, cara? Foi mal. Não, tá tudo certo. Eu gosto pra caralho. Inclusive é isso, porque é que nem quando a gente tá gravando, compõe uma música e grava um negócio que talvez um instrumento, um detalhe que ninguém vai ouvir. Ou a gente bota um SFX, um sound effects numa trilha, num filme, que ninguém vai reparar. Mas ele estar lá faz diferença. Eu, por exemplo, não tenho, embora seja seu amigo e cada vez que eu tenho a oportunidade eu vou conhecendo mais sobre relógio, tô longe de ser o cara que vai reparar. No máximo, falar, nossa, é antigo, se preocuparem em botar um relógio da época, no melhor dos casos, né? Mas é mais do que isso. E eu até acredito que no desenvolver do personagem, fala, cara, esse relógio que você vai usar é um cronômetro que é assim, ajuda a compor, ajuda o cara, a fala dele, né? A gente acredita em tudo isso. Então, faz muito sentido. Palmas de novo para todo esse pessoal. Bom, ele tem mais ou menos umas 647 pessoas de filmmakers, de head de departamento envolvido. Então, por aí você tira que são quase, né, mais de 500, mais de meia mil, quase mil, né? Quase 700 pessoas trabalhando nessa série de 9 episódios, 50 minutos cada. E numa cada. série que não tem nada, né? Só tem nada, com a mesa com 4 pessoas. Exato. E um monte de cenas que são praticamente só takes e contra-takes das pessoas falando entre si, né? Tem pouquíssimos movimentos. Exato. Uma coisa muito inteligente, assim. E ela tem, oficialmente, 3 editores envolvidos, né? São 3 pessoas envolvidas, desde a Erika Fred, o Geoffrey Richman e o outro é o Gerson Hinkson.
todo mundo é meio irlandês, parece. Que todo mundo não é é Son. nome fácil, não ajuda o podcaster. Todo mundo é Son. Mas o Joffrey é quem, de fato, assina 9 episódios aí também dessa primeira temporada. Aí eu também não sei, e a Apple não libera essa informação. Eu até assino o MDB Pro, fico tentando... Dessa vez eu não mandei mensagem pra ninguém, mas eles quase nunca respondem também. Mas eu tento sempre procurar entrevistas e saber deles, assim, e perguntar pra outras pessoas que eventualmente estavam envolvidas com pessoas que estavam envolvidas, e não consegui achar muita informação, mas oficialmente tem 3 oficiais editores, então... Sim, E sim. são episódios que se intercalam, então você tem episódios que foram montados por 3 pessoas, 2 pessoas exatamente o mesmo episódio, não que um edita um e o outro passa pro outro. Então, eles de fato passaram. E pelas entrevistas que eu ouvi e alguns podcasts que eu vi, era uma série que foi muito manipulada por muitas pessoas o tempo todo. Então, faz a cor, volta a cor, aí o cara resolve refazer. Então, não é meio fluxo, e pelo menos pelo que eles disseram, não tem um fluxo muito natural que finaliza o picture lock, manda pro pessoal do todo departamento. mundo mexendo ao mesmo tempo. Né? Foi uma coisa meio vai fazendo, e depois eles percebem que precisa de mais cenas do lado de fora, então vão fazer reshoot só de inserts, e aí volta pra ilha como se nada tivesse acontecido e refaz a coisa, que eu acho que é uma prática que tá ficando mais natural, que é não só essa refação, que é um termo que eu acho que os publicitários gostam de usar, né, mas essa coisa de não ter mais a característica da pós, no sentido de que você terminou de filmar, ok, agora vamos para a parte da edição. Não, a coisa tá ficando cada vez mais entrelaçada, né? Os caras estão vendo o resultado da filmagem já numa timeline pré-montada. E os programas, né? O Resolve, por exemplo, ele já tem a estrutura do software já esperando você fazer assembling no set. Quer dizer, ele já tem. Exato, o Resolve exato. criou uma aba só pra isso, praticamente, né? Que é aquele cut. Que é tipo, pra botar coisa junto ali, pra poder já fazer no offline mesmo, se você quiser, já faz aqui rapidão, só pra gente ter uma ideia desse assembly, pra ver se falta alguma cena, pra então aproveitar a filmagem, né? Então esse é um fruto do nosso tempo, não só no temática, mas na tecnologia de fazer mesmo. Sim, isso é um ponto legal, porque, não condenando o outro, mas eu acho que o retrabalho, ele vai perder esse nome, porque acho que nesse caso, como você disse, um work in progress. Então, ninguém quer não melhorar. Porque na maioria das coisas, assim, vocês pensaram que isso era o bom, eu fiz, aí vocês pedem pra eu mudar, isso é uma coisa. É difícil você, num processo, você falar, cara, por que vai ser melhor agora? Só porque você viu? Não. O outro é a chance, isso que você tá comentando aqui, ao meu ver, é uma chance de você, enquanto fazer, não só checar se uma câmera vai dar match com a outra, uma coisa assim, ou satisfazer um diretor, mas é de você melhorar durante o processo. Porque o que a gente tinha era... agora gravou, acabou, saímos da Islândia, agora tem que fazer o filme com o que tem, né? Sim. E tudo bem também, né? Fez a gente melhorar em muitos aspectos de pré pra chegar com a coisa pronta na pós. E fez muita gente também dar rec à toa, não na Panavision, mas pra poder chegar com opções na pós. Mas fazer e gravar, entender e construir é a parte também que eu sempre trago pra composição do disco, sabe? Quando a gente tinha menos grana, eu tinha que ir lá, o cara gravava bateria e baixo, todas as músicas. A banda às vezes nem tocava junto. E aí, aí gravava o teclado, já tinha baixo, o cara gravava a voz, tirava a voz guia, e você é construído igual um Lego, né? E o cinema acabou virando isso também, mas porra, que baita disco você pegar um Robert Johnson, pegar Rolling Stones no começo, Beatles, que os caras tocando junto. E aí quando grava, descobre que uma virada pode ficar melhor mexendo naquilo, que eles já vão ali e ouvem. Então esse processo acho que traz pra artistas muito mais possibilidade criativa. Eu queria comentar um pouco, antes da gente entrar numa parte teórica um pouco e depois vir para cenas, porque as cenas até vão ser bem rápidas e específicas. Sim. Mas eu queria comentar e até pedir a tua opinião sobre a questão da música, né, propriamente. Da trilha. Da trilha, principalmente do tema, né? Eu tentei tirar aqui de ouvidinho mesmo, um tecladinho zoado, achei essas 3 notas aqui, que nem sei se é exatamente isso, mas pelo que eu toquei junto de ouvido, parece essa melodia, pelo menos em algum momento. E aí essa melodia, que é uma melodia bem simplona, ela não só se repete, mas eu tive a impressão que ela se invertia. Ou ela ficava se repetindo, meio barroco, música barroca, no sentido de... E vai e volta, Sim. exatamente como o cenário de você meio que se perder, mas ao ponto de você, em algum momento, sentir que a melodia, ela tá espalhada em todo lugar, mas ela meio que não tá em lugar nenhum. Eu tive essa sensação. Mas você que é um músico, então eu não vou falar dessa seara. E não é um loop. É muito curioso aqui que me bateu desde o primeiro episódio, que não é um loop que se repete. Ele criou talvez como se fosse... tô falando aqui sem estudo, tô falando baseado no que eu lembro, que eu ouvi, que eu passei o olho aqui antes da gente gravar. Imagina uma pirâmide
tá? Então imagina que eu tô na base esquerda, aí eu subo e desço pro outro lado. Uhum. Aí eu subo de volta, vamos pensar aqui, de ré e desço pro outro lado. O que eu fiz aqui? Um loop, eu fui e voltei, né? Ou eu dou uma volta, imagina que eu vou pro topo, desço, passo por baixo da terra e começo de novo. Isso é um loop, ficar repetindo uma coisa. Acho que a grande sacada dessa série, dessa trilha, é que ele escolhe um número específico de notas pra ele ir e voltar, mas sem ser da mesma forma. Então pensa que eu tô na base da pirâmide, subi. Aí eu desço, volto até o meio e desço de novo no mesmo lado. Aí eu subo direto, desço pro outro lado, paro no meio e volto pro topo. Ele fica brincando nesse vai e vem, que eu acho também que pode ser tentativa, uma certeza disso de que isso vai casar muito bem com as cenas, por exemplo, dos corredores. Não necessariamente estando lá, junto. Não é que ela ilustra o corredor, mas aquela coisa de você nunca saber se quando ele vira pra direita, pra esquerda, acabou... E o corte ali é maravilhoso, né? Sim, porque, gente, não é daquele tamanho, vamos combinar, né? Ele não corre tanto, ele tem 3, 4 corredores no máximo, mas a questão de quando a câmera vem de cima, quando a câmera vem de baixo, quando ela fecha na parede que gira no 180, a trilha ela faz isso. Ela te dá umas variações do mesmo tema infinita. Porque é como se fosse, você tem 3 bolas pra brincar. Quantas combinações dá pra fazer com 3? 7.284.000. Eles fizeram isso. Então é muito interessante, porque você nunca sabe... Vamos dizer, se fosse uma trilha 1, 2, 3, 4, 1, 2... Você nunca sabe onde tá o 1. Porque a acentuação ela é no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Ele vai trocando o lugar da cabeça, da nota que a gente chama, né? Ou da acentuação. E chega uma hora que você não sabe onde você está. Então, assim... Não vale entrar mais tecnicamente, que seria mudar o compasso. Não acho que é nem essa. É uma escolha de falar, cara, vamos trabalhar com isso aqui e tocar de todas as formas que a gente puder. Pra que a gente jogue aquela sensação de tô eternamente, numa eterna busca, né? E, obviamente, como você mapeou ali, eu não tirei quando você fala que é Si, Lá sustenido, que é meio tom pra baixo, e o Sol ali, você tá trabalhando com uma região com um espectro muito curto, né? Entre uma nota e outra. O que gera tensão. Então você tá o tempo inteiro num... Você tá aqui mais ou menos no mesmo lugar e daqui a pouco você se acostuma com isso e daqui a pouco fica tenso de novo, né? E eu achei Você nunca sabe o interessante que esse você tá lance deles sentindo. usarem esse teminha que meio que todo mundo sai cantando. Ele tem essa distância. Eu achei isso filosoficamente interessante. Né? Não é uma melodia que faz uma oitavada pro lado. Ela não vai pra longe. Ela não é vai uma pra terça. Não, é tipo, o cara faz um tom e meio tom daquilo ali. E por que eu disse isso? Porque aquilo. no corredor, por mais que ele ande pra cacete, ele tá no mesmo lugar. Ele não sai do mesmo lugar. Então a trilha, ela faz isso. Ela faz você sentir coisas, dependendo de onde ela tá no filme, no episódio, mas ela tá o tempo inteiro te levando pra lugares diferentes, porque na verdade você tá procurando... Acho que seu cérebro, assim, se eu tivesse que dizer, se botasse a câmera da Discovery que enxerga o cérebro trabalhando, ela tá assim, onde começa? Onde é a saída? Cadê a porta? Ela estaria eternamente nesse lugar. E é uma baita sacada. Pode ser tudo viagem nossa, podcasters, mas eu adoraria tomar um uísque com alguém no salão depois do Oscar, do Emmy, do Globo, e o cara fala assim, puta, tu sacou? Era isso mesmo. Porque, né, muitas vezes você encontra o ídolo e o cara, imagina, eu peguei 3 notas ali, toquei, não deram tempo de eu gravar, os caras botou em loop e ficou isso aí. Acontece. Né? Mas eu acho que também, assim como tem o detalhe do rímel, tem o detalhe da unha, tem o detalhe da câmera, não teria, porque principalmente trilha, né, que vamos usar aqui, puxar a sardinha pro lado, porra, se não for uma trilha, a gente pode estragar ou melhorar uma cena. Então acho que ela com certeza quando eu vi aí. Quando eu vi que o esmalte da personagem, depois que ela já tá se dando conta que ela tá presa lá dentro, cara, porque teve uma cena que ela começa a limpar o rímel do próprio olho. Eu fiquei assim, caraca, por que ela tá limpando o rímel? Tirando o rímel, e rímel é uma coisa que cola nos cílios que você não tira, você tem que tirar de maquilante. Você tem que encaixar uma unha na outra e puxar. Exato, e ela fica, tipo fica bolinha. arrancando o rímel. E depois eu fui vendo a unha dela, e a unha tá descascada, mas assim, o pouco, porque imagina, a Auri dela pinta a unha, se arruma, se maquia, vai pra dentro, e a desgraçada lá dentro fica, não vou ficar arrumada aqui não, cara, eu vou me destruir. Aí, tipo, todo dia que ela sai do elevador... Porque é o pânico dela, né? E todo dia que ela sai do elevador, ela olha e as unhas estão corroídas.
Deve ser uma história muito legal de ver a personagem a Auri, né? Tipo, se arruma, faz a unha, mó cuidado. Entra no elevador, sai e as unhas estão tudo carcomidas, tudo estragado. É um loop de novo, né? Exato, né? Isso é muito interessante, que é um detalhe muito bobo. E é claro, não tem o take da mão, como tem do relógio, né? No relógio tem uns 3 ou 4 takes do relógio. Sim. Que aí, obviamente, se entra num take de parar, aí você tem, por exemplo, no filme desses filmes verdes que os caras explodem o planeta e envolve de super-herói, tem o Cumberbatch lá, o Benedict Cumberbatch, né? Um dos atores. Sim. Ele é um embaixador do George Lacour, que é uma marca de relógio muito famosa e tal. Tá. Então ele é um embaixador, o garoto propaganda. O ator é o garoto propaganda da marca. Então, obviamente, o personagem que ele faz na Marvel, ele usa um relógio que é um George Lacour. Então eles têm um take do relógio, que é o relógio que eles vão lançar naquele ano que o filme lançou. Então, assim, tem um contrato comercial por detrás daquilo, né? Então, você sabe que isso, quando tem take de relógio, take de equipamento de som, take de uma coisa que é marca... que seja. Da bebida é porque, de fato, tem um acordo comercial naquilo, por detrás daquilo, né? Então, assim, é lógico que o relógio seria uma coisa que foi pensada, mas a unha... É difícil saber qual a marca que ela usa, é o OPI, qual é a marca. Impossível. Aí é difícil. Mas que com certeza tem um detalhe ali, tem, cara, assim como a melodia. Eu não consigo acreditar que foi absolutamente de improviso. Não imagino que não. Nesse nível, não, né? Não, jamais. Não tem porquê ser sem querer. Bom, eu separei um aspecto teórico e eu vou... Só um segundo. Manda pra você voltar aí. Peraí. Tranquilo. Só um segundo. É isso aí mesmo. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu só tava batendo a dúvida aqui. Né? Mas segue aí. Mas é oitavado, né? Tá oitavado, né? Não. É que eu fiz com o dedinho no mouse aqui só pra ver a distância da nota. E, enfim. Aí ele faz uma aqui, uma lá. Mas pouco importa a distância tonal ali. Só que eu... Mas enfim, volta lá. Eu fiquei pensando, obviamente, como é uma série que tem muito aspecto de leitura, porque tem um livro que é um livro de autoajuda que tá de fora e que comercialmente ele pode ser uma estupidez, com um monte de informação falsa sobre câmera, vem da palavra de câmeras, né? Tipo, camaradagem. Umas paradas nada a ver, umas monte de mentira absurda. E é justamente o livro de autoajuda super barato, baixo e superficial que faz as pessoas lá, que são quase como crianças, porque... Eles começam, né? A primeira cena é ela nascendo meio como um útero, né? Porque é uma cena de cima, ela tá deitada na mesa e todos eles começam com essa estrutura de nascimento ali dentro. Maravilhoso. Então, obviamente, teria sentido um livro tão superficial fazer tanto estrago lá dentro, né? Porque conhecem muito pouco, é proibido o livro lá dentro. Então, quando começou esse caminho pra literatura, pra questão do livro ser algo proibido, ser algo importante, começou a me chamar a atenção que talvez tivesse referências muito claras na história da série como um todo. E, de fato, se você for paralelizar, se é que existe essa palavra, com 1984, do George Orwell, por exemplo, que é, de fato, um grande livro importante e tem esse mesmo assunto. E no livro tem, no 1984, tem essas figuras do Auri e Inning. Tipo, esse termo, inning, o de dentro e o cara de fora, é um termo do livro lá atrás, sabe? Tipo, do livro 1984. Não foi inventado pra série, né? Eles chuparam desse conceito de pessoas que trabalham, ficam presas dentro do trabalho e nunca saem dali. E tem uma cena muito famosa da tortura, né? Uma cena de tortura do livro, do 1984, que o cara pega e obriga ele, né? Faz uma tortura, obrigando ele a falar que 2 mais 2 são 5, né? Tem uma cena muito famosa e o personagem fala, mas eu sei que 2 mais 2 são 4. Ele, não, mas você sabe que são 5, eu tô te dizendo pra você falar que são 5. E ele vai torturando o cara, apertando os torniquetes e batendo no cara até ele desistir, chorar, falar, são 5, eu acredito, pronto, são 5, fala que são 5 logo. E ele, não dá pra você só falar. Você tem que acreditar que são 5, você tem que saber que são 5, que é exatamente a mesma
questão do breaking room lá, de quebrar. Então aquela citação toda aquela cena, ela é uma cena diretamente inspirada, diretamente copiada, digamos, no sentido Referência, positivo, uma homenagem, né? Vamos dizer assim. Ela é chupada dessa sim. cena de 1984, que é um livro absolutamente importante. E aí eu comecei a tentar ver se isso acontecia em outros momentos, né? Se tinham questões. Então tem vários frames que são muito próximos do Cidadão Kane, que é um filme muito importante, que também discute essa questão da mídia, né, dos grandes conglomerados que dominam as coisas, como é o Cidadão Kane, que é um filme que a mídia, né, vira o quarto poder, toma conta da informação e cria a verdade, né, estabelece o que é a nova verdade a partir do momento que você é dono dos meios de comunicação, né. Então, tem frames que são bem iguais, assim, de tentar copiar no sentido positivo, de inspirar, de fazer essa homenagem. E aí eu cheguei a essa conclusão que talvez esse fosse das séries que a gente vem discutindo desde que nós inventamos esse nosso podcast, que mais retrata algo que eu já coloquei em alguns outros episódios sobre a encenação no sentido teatral zembinskiana. Sim. Mas eu tô com medo de ficar muito chato, então não sei... Não, mas é interessantíssimo. Eu acho que todo sentido. Então assim... Quem não quiser, pula. Vai perder coisa, vai perder 6 horas aí. informação. Então, o Zembinski é um encenador, né? E é importante a gente estabelecer que o conceito de encenação não é necessariamente você fazer uma coisa e colocar em cena, que é interpretar. Porque no teatro, os nossos ouvintes que são ávidos ao teatro, conhecem bastante Bingo pessoas. do teatro chegou, já foi. Que bateu o bingo, é lógico. Porque você tem diferenciação, e a gente já discutiu isso em alguns momentos, diferenciação entre o que é interpretar, o que é representar e o que é encenar. São 3 conceitos bem diferentes na história do teatro, mas encenação foi uma estrutura de criar a cena no sentido de estabelecer linhas estéticas que você coloque e crie ela baseado em semióticas, em significados e significantes, para que as pessoas consigam entender o além da obra, né? Então você está falando que é um pouco do que a ficção científica meio que usou, no fim das contas. Mas isso é uma coisa que nasce em 1900, mais ou menos, né, do teatro. Que é você tentar fazer a pessoa não apenas porque o cinema pode fazer uma cena de barco, pegando a câmera, indo para um porto e filmando o barco. Tá feita a cena do barco. Num teatro, para fazer uma cena de barco, você precisa de uma estruturação metafórica muito grande. Seja, vai fazer o barco com o som, vai fazer o barco com a luz, vai fazer o barco só com a vela. E isso faz com que os atores e os produtores e as produtoras de teatro tenham que, de fato, lançar a mão de uma metáfora criacional muito mais aprofundada que o cinema como um todo, porque o cinema é muito épico de mostrar aquilo. E o teatro é dramatizado no sentido de ação daquilo, criar aquilo para além da capacidade. E principalmente precisa levar em consideração que a plateia entenda que eu estou me referindo não só a uma pessoa que está presa num barco, mas eu estou me referindo a uma pessoa que se sente aprisionada dentro de si mesma nesse barco. Porque o close-up do cinema faz a emoção conseguir ficar muito clara para os atores e, obviamente, para a plateia. Então você consegue sacar se o ator está interpretando um personagem que está mentindo, basta você dar um close ou na mão dele. Por exemplo, numa cena que eu sempre uso como exemplo com os alunos, é uma personagem tão juntos, e aí um dá beijo no outro, e aí um pergunta, você é casado? Close no olho, close na boca, e a resposta é não. Pronto, ele deu o close no olho, close na boca para ouvir a palavra não, porque ele não é casado. Você consegue estabelecer a mentira disso, botando entre esse close, boca e olho, você bota um take na mão da aliança, o dedo com marca da aliança. Ou um dedo com aliança, por exemplo. Pronto. Sim. E aí, só esse close, você já estabelece pra plateia que o que o personagem vai falar ou falou é mentira. Independente se o ator interpreta a mentira. Porque não depende do ator fazer a cena mentirosa, que é o que o Kuleshov estabeleceu lá, né, nos idos de 1900 e pouco. Então, é um efeito psicológico de criação, de entendimento a partir do que você vê. No teatro, você não vai ter essa estrutura. No teatro, você vai precisar que todo o elemento cênico, toda a fantasia cênica
esteja em consonância com uma única sensação, ou com algumas das sensações, que vai fazer a plateia entender que é sim ou que não. Então não só a luz tem que ter a ver, mas a cor da personagem tem que ter a ver, a cor da roupa da personagem tem que ter a ver, o lugar que ela para, se é da esquerda para direita, todos esses elementos, eles começam a ficar com mais detalhes, e aí isso é o que eu tô explicando, é o que a encenação teatral se propôs a fazer, é tipo estudar um pouco do que 1920, até 1930, até chegar no Brasil com o Zembinski em 1940, que é com o Vestido de Noiva, né, a peça do Nelson Rodrigues, porque Sim, a peça sim. do Nelson Rodrigues, ele tem já uma estrutura de 3 níveis, digamos assim. Então o personagem tá morto, mas tá ao mesmo tempo em coma, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo ela. Então você tem 3 personagens que é a mesma pessoa em 3 níveis diferentes. Um nível é que tá dentro da cabeça dela, o outro é o nível que tá na rua e o outro nível é o futuro que vai ser dessa personagem. E para representar essa distinção entre as 3 pessoas, o Zembinski, que é esse europeu polonês que veio ao Brasil com esses fechamentos dos portos a partir de 1930, mais ou menos, que fechou os portos e culminou, na verdade, com aquele evento que todo mundo gosta de falar que foi um patriotismo, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, Sim. mas que, na verdade, não foi um movimento de patriotismo necessariamente, é porque desde a Primeira Guerra até a Segunda Guerra, os portos, principalmente os portos do Brasil para o mundo, mas os portos da Europa ficaram fechados, os portos do Brasil também se fecharam, então as companhias de teatro ficaram sem receber aquele grande elemento do Golden da Belle Époque, de músicas e canções e músicas de câmara e apresentações e balés que vinham da Europa pro Brasil, ou iam da Europa pro Brasil. Então teve um real movimento de tentar, bom, a gente precisa ocupar os teatros, ou ganhar dinheiro com isso, porque a gente construiu os teatros, mas as companhias de arte não estão vindo mais pra cá, porque tá tendo guerra. Então vamos, de alguma forma, valorizar a cultura nacional e achar essas pessoas daqui. Resgatar. Tentar achar essas pessoas daqui, ver se tem artistas aqui fazendo. E aí o Villa-Lobos é um dos grandes responsáveis até por esse movimento meio pseudo-patriótico de tentar resgatar, de colocar música brasileira com cara de brasileira. Você pega as partituras do Villa-Lobos, ela tem uma estrutura nacional brasileira que não é comum, né? As canções dele, né? As músicas são o Trenzinho Caipira, né? A Brasileirinho de não sei o quê. Exatamente. E elas são brilhantes e geniais, mas soam totalmente diferente de tudo que você vai ver naquele momento. E não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É uma coisa fora da curva mesmo. Só que é uma... Pra reforçar mesmo, né? E é uma sensação de tentar fazer com que o produto nacional se valorize. Então, nesse meio caminho de tentar achar coisas daqui no caso Brasil, daí no caso, que pudessem ser encenadas num nível mais aprofundado, o Nelson Rodrigues aparece como uma excelente opção, porque não era um autor de teatro necessariamente, mas era um jornalista que escrevia peças de teatro. Então tinha todo o true crime que ele tinha, toda a visceralidade e a estupidez humana do crime, mas colocado num aspecto de peça de teatro. Então, e ele também, por sua vez, não tinha o tato de escrever teatro. Então, a peça em si você lê e você não consegue pensar naquilo montado, porque uma peça de teatro, ela é pra ser montada como peça. Então, é assim quando você pega roteiro que você lê e fala, essa pessoa nunca pensou num filme, ela só tá pensando numa história, mas escreveu em formato de cinema, mas assim, não dá pra filmar isso. Porque a pessoa tem que ter uma noção da linguagem pra escrever sobre ela. E as peças... Adaptar. E as peças do Nelson Rodrigues estão bem assim, elas são meio que imontáveis. Você fica lendo e fica, tá, mas isso aqui é só uma história, porque não dá pra montar, isso é muito doido. E aí o Zembinski vem com esse primor da ideia. Não, dá. Se a gente ultrapassar metaforicamente a história e não se preocupar que tá contando a história dessas pessoas, mas deixar nos elementos estéticos o segundo plano do que a história contou. E eu acho, dei essa volta imensa, e depois vou deixar na descrição tanto o livro do Décio de Almeida Prado, como o do Sábado Magaldi, que são de fato esses caras que consideraram esse 1943 como o marco do modernismo, o marco do projeto de encenação teatral, e de fato tudo muda a partir dali. Consegui meio que ver isso, porque foi a primeira vez que eu vi uma série, ou até um filme de uma forma geral, que na real a história em si, ou seja, o que essas pessoas estão fazendo, quem elas são, o que elas estão lá dentro, ela não importa tanto, porque como o Duca mesmo já colocou várias vezes, o final, quando você assiste, é o que ela tá querendo te dizer por detrás daquela história, é que é a história de fato que eles estão contando. Porque não é só uma questão de criar detalhes, é na real criar o enredo baseado em detalhes, como
como se fosse uma encenação teatral propriamente dita. A soma dessas coisas é que vira, né, uma história. A soma delas, Exato. né, que faz a gente se instigar e tal. E agora, enfim, só para concluir a relação, né, o cara que deu uma aula sobre Ziembinski, e isso me lembrou que eu, em alguns anos da minha vida, toquei no Teatro Ziembinski, no Teatro Municipal, na Tijuca. E aí tu foi aqui no Google agora procurar grandes memórias, mas essa era a minha relação com o Ziembinski. Agora eu sei muito mais quem é. Segundo corte, é uma universidade, não é uma aula. Que isso, cara. Então, meu amigo, se você pulou, sinto muito. Você tá aqui agora, volta aí pra ouvir. Nada é por acaso, né? Nada é impossível, principalmente numa série como essa, você achar que, vamos botar uma homenagem aqui que é bacana. Não, né? Então, e não é porque uma pessoa que faz isso vai fazer o relógio, vai escolher um relógio sem querer. Então, a gente fica dando volta, mas é porque é importante a gente exercitar que isso tá o tempo todo no cinema, na arte, nessa magia, nessa... Porque é isso, é o exercício de você ressignificar, transformar, questionar o tempo inteiro. E cinema, melhor que todas as artes, ou assim, melhor não, mas ela tem o privilégio de ser a soma de várias, né? Uhum. Então é maravilhoso, não tem por que cada departamento ali não fazer a sua graça, né? Então é espetacular, porque quem que fala? Vamos buscar isso aqui, vamos trazer essa coisa de usar a encenação para ajudar a contar. Ah, mas o detalhe, o que você falou? Você o tempo inteiro falando de barco no teatro, imaginando. Pode estar um cara só com um timãozinho. Pode estar um cara de coisa salva-vida. Pode ter só uma aguinha de ondas de papel e dois carinha mexendo na frente. E isso nos leva para cada um pro seu barco, né? Isso é muito interessante também. E tem que ter um pacto com a plateia, porque eu me lembro uma cena que eu vi num teatro há muitos anos, que era uma cena de suicídio, em que, ao longo da peça toda, o ator, né, o personagem, ficava se relacionando com um determinado... um bonequinho pequeno, assim, de pano. E em algum momento, a gente meio que entendeu que o bonequinho de pano era ele, né, no espetáculo, e em determinado momento ele pega e corta a cabeça do boneco. E depois o personagem não aparece mais, né? Então, assim, e eu me lembro do choque que foi, tipo, caraca, é uma cena de suicídio. Só que, literalmente, estava vendo um ator em pé com uma tesoura cortando a cabeça de um bonequinho de pano. Era isso, não tinha emoção. Só que, ao mesmo tempo, tava todo mundo muito emocionado e chorando, porque... existe esse pacto é por isso que a encenação é tão importante, porque quando a plateia tá acostumada com esse tipo de linguagem, ela se permite enxergar um pouco além do que tá vendo, porque ela tá vendo só um boneco de pano, mas ela não, naquele momento não tá vendo um boneco de pano de fato, tá vendo uma cena de suicídio e tá sofrendo tal qual, e refletindo tal qual, né? Não, total. E o teatro tem isso, só pra concluir, o teatro tem isso, né? Ali, cada um vai interpretar aquela cena baseada no background que tem, né? Então, quando você usa ali a aguinha pra simular um mar, qual mar para quem? Então é muito interessante, mas o signo, né, o símbolo, ele vai ser muito importante. É o que você falou, dá até para botar um iate dentro de um palco, dá. Mas será que precisa? Ou por que eu vou colocar? Essa é a questão, né? Essa é a questão. Mas maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Essa relação eu não tinha me ligado. Eu tinha me ligado de algumas referências, né? Essa coisa da escolha estética de tá sempre fechado, que a gente vai comentar já nas cenas, que é sempre fechado, né? Um aperto, o conflito, o quente, o frio, né? Quando dá pouca luz, a coisa do corredor, da busca, isso tudo, cara, dá pra fazer TCC pra quem fez aí, né? Porque, porque você pode escrever de várias coisas, interpretar livre interpretação, acho que isso é maravilhoso. Enfim, eu separei na pauta, e até vou disponibilizar para os nossos ouvintes, essas minutagens, esses pontos que eu acho que são bem interessantes. Então eu achei muito legal o episódio 3 e o episódio 4 da primeira temporada, por alguns pontos muito específicos que me chamaram muita atenção quando eu assisti desde a primeira vez, mas depois com mais calma da segunda. Então, do episódio 3, é justamente o fato dos frames, eles são muito apertados, né? Tem muita parte de teto. Você vê que se você pensar o espaço que você tem aqui de utilização, é muito espaço inútil, né? Que é uma ideia muito inteligente de frame, de blocking dos atores, em que você coloca as pessoas com os pescoços apertados, quase não dá pra você entender o que ele tá falando, né? Porque o cara tá apertado ali dentro, sufocado com o frame, e um monte de espaço inútil,
É como se fosse um erro mesmo, um espaço vazio que não está sendo usado para nada, né? E isso, na real, se reproduz em vários momentos, assim, né? Aqui tem uma parte que eu achei o negócio, se você colocar aqui, ó, o que eu falei das lentes, até nos momentos mais naturais, Sim, por sim. exemplo, as bordas, as portas, é tudo minimamente invertido, tudo minimamente torto, né? Assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, você vê a Ela vai linha. arredondando um pouquinho, né? E como ela não tá no centro da altura, ela parece torta. Porque isso aqui eu acho que é uma tentativa de fazer um efeito vinculado ao elevador, né? Que eles usam o Sim, vertigo sim. effect, né? O efeito vertigo, que é quando você aproxima a câmera ou afasta a câmera do ator, mas ao mesmo tempo muda o foco com a lente, né? Invertendo o foco com a lente. Se você aproxima a câmera, você afasta a lente. É Com como o se você zoom. mexesse o ambiente com a pessoa parada no lugar. A sensação Isso, meio o, essa, né? o ator vai ficar exatamente no mesmo tamanho no frame, só que o fundo, por causa do vidro da lente, vai ficar comprimido. O background é que se comprime na real. Então, quando o background se comprime, o rosto da pessoa também deforma. Porque, É obviamente. isso que eu ia falar, exatamente. Não é só o foco, né? Você ajustando, você vai deixando a pessoa mais oval, você menos tem oval. você vai ter a deformação. Aqui tem uma cena que dá pra ver bem isso, assim, ó. Ela tá no foco quando a Helen, lá em 19 minutos e 53 segundos, a Helen pega o cortador de papel e vai lá falar com a Cobell, né? Fala, ó, eu tô aqui. Cobell, do I look like I'm fucking around right now? No, you do not. Ellie? Aí o cara entra e eles refocam Hi, nele, ó. Mark. Só que, pausei aqui. Quando eles refocam, você vê que o rosto dela se deforma, né? Deixa eu Sim. mutar aqui pra não ficar zoando. Então o rosto dela se aperta, né? Ó, o rosto dela fica comprimido, maravilhoso. porque na real tudo se comprime, né? Então esse efeito não tem necessariamente a ver com o tipo de lente, tá? Esse é um refoco, mas com uma profundidade muito apertada, justamente porque fica comprimido, né? Então, depois dessa cena, inclusive, que eles vão sair, é que tem um dos frames que eu acho mais interessante, que é o que eu coloquei, isso aqui no episódio episódio 4 da primeira temporada. Temporada 1, episódio 4. Quando eles vão embora. Isso é Quando ela- maravilhoso. Isso aí é maravilhoso. Ela dá quero gravar a fita, gravar um vídeo pra dar pra minha Auri, né? E aí ela vai lá, grava o vídeo e aí vai embora aqui, ó. Aí, ó, olha esse corte que fera. É um corte pro espaço vazio. Mas a linha é outro movimento. lugar. E olha esse E olha o movimento que os movimento. atores desaparecem e depois aparecem de novo. Maravilhoso isso, cara. Isso é muito brilhante. E o corte desse lugar, ela já sumiu. Então, assim, se você vê a continuidade aqui, ó, a personagem de fato desaparece ao ponto que o corte foi o suficiente pra já tá com ela no movimento, mas ainda pegar esses caras andando nessa linha aqui, que é necessariamente a linha que você tava acompanhando quando você viu ela sumir aqui, ó. Sim. Entendeu? Você viu aqui, ó. Aí é o ponto que continua na mesma linha, que é Sim, onde esses caras vão chegar lá na frente. Entendeu? Então, tipo, é um bloco inacreditável pra E a poder fazer. percepção de espaço também, né? Pra parece você bem poder mais amplo do organizar. que no corredor. É impecável. É impecável. E aí aqui, ó, esse trecho é brilhante. Ela fala, você já tá aqui no inferno, então não vou fazer nada, né, ó. O elevador abre lá atrás, ó. Espetáculo. I was never sorry. Olha esse bloco ali. Olha que cena, que desenho E aí, maravilhoso. quando ela volta... Desculpa, galera, a gente não tá vendo. Quer dizer, esse link pode ser que esteja disponível. eu Mas se adoro você tá a cara... no carro ouvindo. eu adoro a cara Dê um desse jeito de rapaz procurar aqui, essa ó. fotografia. Desse cara aqui, Um dos tipo, maiores olhando... personagens. Só que o que eu acho interessante aqui é que o reverb que ela fala, olha só a textura do som que ela fala aqui, porque ela tá do lado de fora do elevador. Except you're already here. Ela entra e olha o som que ela tá dentro do elevador. I was never sorry. Tipo, a textura é de elevador mesmo, cara. Eu não sei se no zoom vai dar pra ouvir, né? Except you're already here. I was never sorry. Tipo, você consegue ouvir o metálico do negócio, sabe? Tipo, isso é o que eu Não, e achei... a distância. É engraçado porque no primeiro momento ela tá perto da câmera e naturalmente a gente colocaria um pouco mais de sala, de ambiente, mal dizendo, por ela estar lá longe da câmera. Mas a distância não é necessariamente a mesma. Ele Isso. tá mais preocupado com a cor I was do never reverb, sorry. né? Exato. Como ele reflete, que é o metal que você tá falando. Então assim, cara,
muito capricho. Muito, cara. E aqui tem um dos primeiros momentos em que você tem um corte no olhar que é muito interessante também, que eu gosto, ó. Que é em 23 minutos, 11 segundos e 22 mais ou menos, ó. Vou soltar daqui. Welcome your child into a world surrounded by nature. O que que acontece? O cara começa a falar quando você tá vendo esse personagem aqui, ó. Sim, O Mark, você tá vendo o Mark. E aí o Mark olha pra baixo Welcome your e aí ele olha pra cima. O olho dele sobe, mas é muito pouco quando o personagem Auri começa a falar. É muito sutil, cara. Mas é real, ó. welcome your Sacou? Tipo, o olho Sim, do cara sobe no sim. welcome. Exatamente no welcome, cara. Cortou pra ele, ó. Olhou pra baixo, olhou pra cima. welcome your child into a world Perfeito. surrounded Como se fosse Perfeito. ele falando. Isso é uma edição, Sim. né? Isso é um trabalho Sim, de é. edição. Pra conseguir Sim. fazer By isso ficar nature, inacreditavelmente bem encaixar, feito. é. E aí encaixar com o cara invertido pro outro lado, em que você vê o porta-retrato no fundo e uma luz bem pequena de escritório também, bem baixa, mas se você reparar tem um monte de espaço sozinho, Sim. inútil, de Os novo, mesmo, negativos, mesmo do lado de fora, ou seja, é uma questão intencional mesmo de você fazer esse corte com o cara de fora e o Aí cara uma de mais dentro. quente, a outra mais fria, né? Onde É. ele tá, o que a situação dele, a situação da É, memória, e dali se você fora, né, no quadro. fizer... Eu não sei se você consegue ver esse efeito aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ai, caceta. O que tá acontecendo aqui? Aqui. É, que tava em tela cheia. É. Isso. Apertar esse botão aqui. Tá vendo isso, né? Tô. Se você olhar aqui, tipo, a tonalidade da pele, né? Se você pensar na tonalidade da pele aqui e você pensar nessa outra cena e, obviamente, ver o mesmo personagem e pensar na mesma tonalidade de pele, você tem, de fato, o lance do vermelho e o azul nos mundos invertidos. Ou seja, Invertidos, o cara tá do lado de fora, que o mundo exatamente. supostamente seria todo vermelho, porque a Auri são coisas vermelhas, né? A Ellen não se adapta, porque o cabelo dela também é vermelho, eles representam isso da forma para que ela não Sim. se adapte, porque o cabelo dela, ou seja, a cabeça, ela continua do lado de fora, que é a parte vermelha, mas muitas vezes o personagem ainda tem um tom de pele avermelhado, mesmo que dentro ele vai ter um tom de pele ainda avermelhado, mais ainda. Ou seja, nem é dicotômico e muito simplório as analogias entre eles estão de fora, então tudo é quente. Eles estão dentro, então tudo é frio. Não, nem isso. Muitas vezes não a coisa é binário, se reinverte. Se é, reinverte, né? Isso eu achei... É porque eu acho que isso já poderia ser uma dica das coisas se reencontrando, né? Porque, com spoiler, pra quem já ouve aqui sabe que uma hora ou outra a gente vai contar uma coisa, mas quando eles não sabem, o cara de dentro não sabe que existe o cara de fora, e vice-versa. Mas vai acontecer uma hora que eles vão suspeitar e vai ter uma hora que eles vão descobrir. Então, talvez isso já não seja uma dica da arte, né? De falando, olha, as coisas vão começar a se encontrar, Se misturar, não sei, mas vale análise, né? Vale análise. E aí Porque tem por essa... mais que você tente separar, as coisas não se separam, né? Não tem como. E aí tem essa cena que é uma Isso que eu aí é acho que é uma das primeiras que o handheld entrou sem o gimbal acionado, Seu né? steady? Seu Que steady ela que você tá começa a falando. correr, ó. Steadicam. Um steadicam bonitinho, ela tá correndo, a câmera tá acompanhando, e aí a câmera muda pra essa, esse shake, tentando acompanhar, fica um shake, tem um jump cut aqui, né? Aqui tem um jump cut, né? Você começa a ver a mulher quicando, corta pra mais perto dela, tipo, Sim, muito pequeno o sim, jump cut, sim. depois um shake de novo, até eles sentarem, e aí tem essa cena, que é já a câmera relativamente parada, mas a impressão que dá é que esse shake aqui já é em pós. Já é na pós, né? Já é de pós. Só pra dar o match, só pra trazer de volta, É né? só pra acomodar a visão, pra que tudo bem, vire, e aí já é em pós, pra você poder cortar pra esse momento que o cara tá sentado no Isso, centro, olhando, né, assim. Deixa eu tirar essas save marks, tá me matando aqui de olhar. Então eu achei um momento muito curioso essa cena. Tem uma outra cena também... E isso é montagem também, né, Haneken? Porque... Total. Óbvio que deve ter uma decupagem, tem uma intenção, mas imagina quantos takes, quantas opções eles tiveram ali. Não são milhões, mas de qual corta pra qual, né? Porque o objetivo final é a gente conseguir criar essa sensação. E essas sensações criadas nas corridas de corredor ou de buscas por salas...
cada uma tem um propósito, tem um timing, né? E isso é muito legal, né? De fazer a gente acreditar. Agora vai virar, não vira. Agora vai pro outro lado, não volta. Então isso é muito importante na série, assim. É. São respiros, eu acho, assim, que rolam muito importante. E tem uma outra que eu coloquei na Você botou season aqui 43 e qual? 34. 43 minutos Piso e e frame 34. de pé, qual é? Que é depois que ela tá... Rola toda essa parte que ela tá gritando e brigando, não sei o quê. Quer ver, ó? Ela corre... Essa parte aqui, ó. Depois que tá tudo vermelho, ele sai, tem uma cena que também é um frame diferente, que é esse aqui, ó. Que é em 43 minutos e 20 segundos. Porque você tem um momento em que a câmera faz essa subida de mostrar o piso, mostrar a cena pra fazer a revelação, digamos assim, dela com o braço sangrando pra subir nela. E também não é uma cena, é um frame que acontece praticamente só aqui em toda a temporada, que mostra a câmera de baixo, de cima pra baixo, ou seja, a gente tá olhando de cima pra baixo, apontando, porque quase sempre a gente tá junto ou pra baixo deles, porque você vê que eles estão sempre ou ocupando o personagem muito em cima, porque a gente tá se sentindo A linha embaixo do deles. olho é eles olhando pra gente como se a gente estivesse abaixo, né? Abaixo, tá sempre assim. A gente tá sempre se sentindo. E quando é de Isso. cima, a gente tem só panorama. Mas se você for ver, ó, quando vem pra cima, ó, que a gente tá na mesma linha do olho, como essa cena, por Sim, exemplo, em 41 sim. minutos, a gente continua com aquele super espaço em branco, entendeu? Sim. Só que aqui não, aqui é o momento em que a câmera tá, de fato, numa posição estranha pra mostrar o sapato, e é um enquadramento É porque ela não tá de baixo, né? Não é um contra, ela não tá de baixo pra Exato, cima. Ela tá numa altura de bebê, olhando pra baixo e vai revelando. E vai mostrando, enfim, e é um momento punitivo, né? É um momento de Sim, punição. sim. Então faria sentido ser a criança olhando pros adultos, né? Sei lá, é um momento bem diferente mesmo que eu achei, porque primeiro que mostra o sapato, que foi poucas vezes mostra, a não ser nessa correria que você acaba vendo o corpo todo Claro, e você claro. acaba pegando o sapato. Mas aqui não, aqui é um take do piso com o reflexo do deles, né? caminhar, Foi propositadamente uma estrutura de reflexo, né? Sim. Mas Você é isso. Colocou também o melhor frame da série. Qual é o melhor frame da série? Onde é que foi? Qual é o 22:33 da quarta? Episódio 4, 22:33. 22:33. Era o do olhar, talvez, ali? Eu tô tentando me lembrar especificamente. Será que não era um bloco? Então, que você botou aqui 22:33. Não, da série, o que eu esse acho momento, desses daqui, né? Tipo, esse jogo aqui, né? Tipo, pra na mim... verdade, não é a fotografia em si, é a combinação da montagem. Tipo um bloco mesmo, mas eu gosto Sim, muito sim. dessa composição que o cara tá todo no escuro. A única coisa que tá iluminando ele supostamente é o teclado, a tela do computador que tá ali, Não. você vê pouca coisa, E e aí aí- tem atrás, de novo, a mesinha com um porta-retrato mostrando a relação do personagem com a família dele, né? Mas exatamente, isso é uma coisa que obviamente não inventaram, né? A gente já viu muitas vezes, eu lembro que na época do workshop que eu fazia com o canal que eu tinha, que é o AVZ, enfim. Wagner Moura já protagonizou uma cena assim, você vai ver o Tropa de Elite, se eu não me engano, lá. E aí tem aquele cara solteiro, briga com a mulher que é ex, porque ele não faz as coisas certas, e ao mesmo tempo ele tá resolvendo as trolhas do Estado, e papapá, quem sabe aí, quem já viu Tropa de Elite vai lembrar. Tem uma cena que ele chega em casa e você tem justamente uma câmera do meio, bem centrada, centralizada, onde você tem uma luz meio que de fora do sol batendo exatamente no lado da casa, onde tem o quadro ali, o retrato do filho, se eu não me engano, umas coisas mais ou menos arrumadas, e aí do meio pra cá, curiosamente, ele tá na cozinha, ele abre a porta da geladeira. Aí toda a lente sempre tá com efeito curvo, né? Isso é muito inteligente mesmo deles, né? Você vê do Sim, lado de fora, sim, tá sim. tudo reto, ó. Todo mundo reto. Do lado de dentro, tá tudo sempre meio torto. Né? Tudo meio curvo, às vezes super curvo, mas às vezes bem sutil, né? Eu não chamaria nem de torto, eu chamaria de ligeiramente deformado.
Porque é isso, né? Um oval, ligeiramente... Não chega a ser de lado ou caído. É uma coisa meio que uma deformação mínima, né? Que é o que a gente tá falando. Quando fecha no rosto, quando, né, tem detalhes assim do ambiente, ele te cria aquela... Ele te ajuda a criar aquela sensação de desconforto, de anormalidade. Mas, ao mesmo tempo, você tá acostumado ao que tá acontecendo ali. Porque é no detalhe, né? O centro tá correto. A não ser quando aproxima do rosto, enfim. Mas é muito, muito bem detalhado. Cara, essa série é daquelas que você pode... Eu ousaria dizer que quase todas as cenas, né, você pode parar, porque a fotografia é impecável, cara. Tem muita coisa legal. Isso que esse estudo breve que a gente fez aqui, você vai ter praticamente em todos os episódios, muitas vezes, né? Eu queria chamar a atenção para mais uma que foi, na real, a cena que eu tinha escolhido, porque, enfim, nosso podcast, para quem tá nos ouvindo pela primeira vez... Se chegou até aqui... Se chegou até aqui, a gente tenta essa análise de uma cena específica e tal, e a nossa tentativa é mostrar a arte da edição, propriamente. Cortei isso no Premiere, porque eu vou dar aula de Premiere essa semana, Duca, então não deixa de gostar de mim, aqui, não. Falando, eu reparei e não preferi não comentar. Que eu fiz aqui porque eu... Já quinta-feira fez o trabalho da aula, né? Quinta-feira eu vou dar aula sobre essa cena especificamente, então já tá aqui, eu tenho que usar o Premiere lá. Sem problema. Tô usando recentemente também, fazendo um doc aí, tô usando. Mas tô tirando tudo dele, tá? Tô tirando dele. Bom, a cena é 32 minutos e 32 segundos, né? E 13 frames, pra quem consegue. Mas se você pegar o player da Apple e conseguir pausar em 32 e 32... 32 e 20 já dá pra ver dali um pouquinho. Do terceiro episódio da primeira temporada. É uma cena relativamente grande, dá uns, sei lá, 1 minuto e pouco, mas vai ser só porque eu acho desse aqui um dos melhores cortes que eu já vi ultimamente de diálogo. E diálogo ou conversa entre o grupo é sempre muito difícil de cortar, porque você tem que ficar cobrindo voz com diálogo de microfone que não ficou bom, ou o microfone de um vaza no outro, ou você tem que botar um ADR. Trocando o ângulo da câmera, porque... Cada vez que você troca o ângulo, supostamente você tem que mudar também quem tá falando, e a distância em que a pessoa tá falando tem que ter a ver vinculado à quantidade de frame que ela aparece. Então, obviamente, uma pessoa que tá no frame todo, ela tem que estar mais alta de quem tá no longe, afastado, tem que estar mais baixo, né? E ao mesmo tempo também não dá pra ser tão realista assim, senão você também perde o interesse. Então você tem que às vezes ouvir uma coisa que tá afastada como se ela estivesse perto. Então é muito difícil essa dosagem. E eu acho que isso é uma coisa muito complicada de fazer, e aqui é maestramente, é uma maestria isso aqui, e é muito simples o resultado. Então eu vou soltar aqui 32 e 32. Beijo pros tratadores de diálogo. Um dolaci e já. They're seriously a two-person department, like they only ever see each other? For the most part, Corta lonely, pra continuação I da suspect. fala, And unnatural, perverse. O&D is corta nice. pro início da fala do outro, Nor do they share our corta de values. novo. Kier sorted the departments by virtue. Macro dads Eles are não param de clever and andar, true, então ainda tem um while foley all e you o are cruelty footstep o centered. tempo How todo. many departments Aí are there? curto, ó. Probably 30. Five. No one's quite sure. O&D tried a violent coup on the others decades ago, and that's why they reduced them down to 2, and that's why they keep us all so far apart now. That's an absolute fiction. Did they ever kill anyone? Nope. There was no coup. No one killed anyone. Then why don't we ever hang out? I mean, I'm 99% sure there was no coup. If they come back and attack us, I think we should kill Mark. Ok, pausa. Tipo, o que eu acho incrível nisso é a quantidade de tensão que eles conseguem gerar. O lance das cabeças continuarem sempre fora do lugar, né? Mal posicionado o tempo todo. E quem tá no centro não tá no centro exatamente, mas tá falando meio que fora do caminho, mas ao mesmo tempo tem essa continuidade. Sim. Todos os personagens aparecem de alguma forma em todos os momentos. E sempre meio que interessante, né? Tipo, sempre você tem pelo menos 2 personagens no frame, mesmo quando é bem pouquinho do personagem, tipo, um pedaço do ombro do cara na quina. Sim. Mas se você sempre tem um pouco de todo mundo o tempo todo, mesmo numa cena que tem um corte super curto, que é esse daqui, né? Que é super pequenininho, né? Uma coisa bem só um pequena. comentário dela muito rápido. né? São literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frames. Meio segundo. E o que eu acho brilhante é que isso aqui quase que parece, entre esses 2 frames, quase que parece como se fosse um reframe de pós mesmo, né? Como se o take fosse esse aqui, e na verdade ele só reframe, porque o tanto que esse cara tá desfocado pode ter a ver com o tanto que ele tá caminhando pra trás, né? Porque o ponto de foco dele deve estar um pouquinho mais pra trás, porque ele continua desfocado. Mas esse de fato acho que tá um pouco mais de baixo, né? Acho que Pode outra ser, mas como a fotografia, câmera... Mas é quase, mas como é tipo um gimbal, ou se bem que pode ter subido um pouquinho. pode ter só corrigido, subido, né? mas como se fosse a mesma coisa, mas é um corte é um corte errado, né?
Tipo, eu não, é dou o aula famoso pros alunos. corte feio. Você faz e fala, putz, esse corte Quando não eu tá dou bonito. aula com os meus alunos, eu falo, não faça esse corte. E aqui tá super. Mas o que eu acho mais incrível é porque, assim como a gente discute muito no Kuleshov Effect, ou até teorias de acadêmicas de edição, em que o ponto de interesse, né, o Walter Murch discute muito esse ponto. Você tem o In the Blink of an Eye, que é um livro que discute o ponto em que a plateia tá descansando a vista quando você tá olhando, porque supostamente você tá vendo esse personagem daqui, né, o Dylan, falar. E o corte é pro Mark, quando o Mark tá na Em posição... foco no lugar quase do Dylan. Quase no lugar, tipo, no mesmo canto da boca do Dylan, né? Se você for ver, tipo, o Dylan e o Mark estão praticamente no mesmo lugar. A distância que você faz pra movimentar é muito pequena. E, ao mesmo tempo, o Irving continua ali como protagonista fora de foco. Primeiro plano. Então esse é um corte muito inteligente, porque ele continua a história que o Mark tá falando com o Dylan, mas sem tirar o foco principal desse personagem. Por quê? Ele tá indo pro lugar que vê o namorado dele, vê a paixão romântica. Então ele tá com interesse que toda a história que esses caras estão falando aqui, tudo, seja mentira. Então olha só que brilhante, eles preferiram deixar esse personagem o tempo todo aparecendo mais, porque o ponto de vista desse cara é que tem que mudar. Sim. E não de todo mundo. Porque Não, era o muito corte mais... poderia ser errado, não é, né? Errado não, acho que poderia porque era ser muito mais interessante equivocado. se a gente tivesse ficado com esse personagem como principal, já que ele e o Dylan que estão falando de coisas importantes na história. Isso aqui tá só parado ouvindo, sem fazer nada. Tipo, só ali, ó. Sim. Entendeu? Na expectativa de que essa história que eles estão contando seja mentira, porque o interesse romântico desse cara tá em jogo agora. Então eu achei isso de um primor, cara. Inacreditável, cara. Isso é genial, porque imagina, né? Se você chega e tem que gravar uma cena dessa, você tem 4 pessoas num corredor onde cabe 2 na lateral, você vai fazer 2, 3 planos no máximo. Você vai pegar o aberto, os 2 na frente, um fechadinho no de trás. Você vai ficar trocando nisso. Cara, aí tem 4, 5, 6, 7 fotografias. E você vai trabalhando isso pra dar ritmo à conversa. E é o que você falou, dava de forma brilhante, deixando em foco o que é preciso, né? Mesmo que seja subjetivo ali, né? Que o nosso cérebro não entenda de primeira. Porque isso é um baita desafio, tá? Porque é mais fácil fazer do jeito careta, né? É óbvio, né? E acreditar no que você tá vendo, né? Porque os detalhes de continuismo são incrivelmente bem feitos. Porque, assim, da expressão que a personagem daqui termina, né? Exato. Tipo, séria. Pra ela tá cortada também com a mesma expressão e o cara tá falando a mesma coisa. Ter valido, né? Ter sido bom. Isso é um negócio, isso é um negócio assim primoroso mesmo, tipo, e vamos contar que deram sorte em alguns momentos também, né? Tem aquele provavelmente. Corte, puta, eu não acredito que funcionou. É exatamente isso, não, é sério. Mas eu acho é muito desafiador fazer isso aí. E depois na pós. E aí a gente só volta rapidamente naquela questão de você poder fazer uma pré-montagem rapidinho ali enquanto a galera tá bebendo uma água, porque pode dar sorte de conseguir montar isso na pós, mas muitas vezes quando você deseja na pós você não consegue e você tem que adaptar. Podendo checar na hora aí, você fica, cara, vamos só refazer esse take aqui com a câmera aqui, que a gente pega o take bom e encaixa, e aí você tem a montagem genial, porque não é porque o solo sai de primeira que o guitarrista é genial. Claro, Às vezes claro. o segundo take, então, ou o segundo corte. Então é muito legal isso, porque eles não tiveram preguiça, né? Eles não tiveram medo de propor uma montagem diferente num grupo quando a gente faria um aberto e 2, 3 detalhes só pra ficar cortando entre eles e acabou, que seria o básico. Sim. Isso é muito legal mesmo. Baita cena. Pô, cortar diálogo é um negócio difícil, cara. Né? Assim, pra quem tá aí, tá na ideia de fazer uma intensa. Pô, né? Você vê influenciadores, às vezes, tentando falar, de fazer um TikTok ele com ele mesmo e tal. Cara, diálogo é um negócio muito difícil. específico, porque não é toda cena que vale, aí não tem a continuidade, aí quando você bota o over the shoulder, tu vê que o cara tá falando outra coisa, você tem que usar e fecha mais o take. E aí depois que você faz isso tem tudo, a ver, você tem que fazer esse áudio funcionar. Né? E tem a ver com principalmente línguas que usam tonalidades para expressar determinadas coisas, né? Porque o português, você faz pergunta com a entonação, você pode falar, ele chegou mais cedo hoje, ou ele chegou mais cedo hoje. E essa intencionalidade da melodia verbal, né? Ela altera entre um take e outro. Então é muito difícil você acreditar que o personagem estava fazendo a pergunta se você troca o take e o ator não imitou ou continuou com a mesma pergunta. Então, às vezes, o desenho da melodia estraga a cena inteira, embora ele está fazendo a mesma pergunta. Você foi muito certeiro. Eu passei montando uma ficção esses dias aí
E caí nesse lugar, cara. A atriz não tava no seu melhor dia. E aí, cara, eu tinha que montar um diálogo que não era o que rolou de fato, que a gente sabe que muitas vezes a gente tá com uma câmera só e tudo bem, você tem que montar. Mas aí, cara, as perguntas, e sabe, tipo, você tá começando no lugar. É tipo aquela pessoa que vai contar uma história e fala assim: hoje eu vou andar de skate, e aí eu vou fazer isso aqui, e aí eu tal, tal, tal. Pô, você pega tudo junto no skate. Ninguém fala assim: hoje eu vou andar de skate, cara, porque eu penso nisso, papapá. Até porque, um dia. Então, se você. Até porque, que é uma continuidade, falam. Até porque. Aí, ou até porque, quando junta, não funciona. Porque você tem que editar de modo que a plateia não perceba que foi editado. Não A plateia tem perceba. que acreditar que cada vez que você mudou de câmera, é na real ela virando a cara e olhando pro outro personagem. Tanto que quando eu, numa conversa informal de bar, com amigos que não são da área, falo que os diálogos de cinema são gravados, que o cinema é feito com uma câmera, entre aspas, ninguém acredita. Eu falo, ué, mas por quê? Não tem 3 câmeras ali gravando o cara na aberta, no lateral? Eu falo, não. Deus me livre, Mas já parece é que estão difícil falando com o mesmo uma. tema, eu falo. Exatamente. Já é complicado Então, com uma, assim, imagina duas. é muito difícil. É muito difícil montar, tirar o resultado legal. E no fim, o que a gente falou aqui, né? Que é o recorte, a parte técnica. Depois que você monta tudo, aí você tem um áudio diferente. É isso, Heineken? É isso. Fomos isso. longe, mas não foi o recorde. Temos 1h56, É. editado aí no tempo do pipi. Mas eu acho que vai ficar 1h30, 1h40. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tentei correr. Mas Não, fomos bem, a série merece. É. Tá tudo lindo, tá tudo lindo. Vamos pro momento dica? Vambora, É isso? vamos lá. Vamos chegar no final, vamos pra dica? Quando eu vi essa série, eu sou aquele cara, se eu tô vendo série, já devo ter falado aqui em algum momento, quando eu tô vendo uma série, sei lá, meio baseada em fatos reais e tal, tem lá o diretor da companhia. Eu paro, às vezes, pra ir no Google e ver a cara do diretor da vida real, caso eu não conheça, né? Ou se a história aconteceu exatamente assim, tem coisas que eu vou atrás. No caso dessa série, cara, dei uma surtada no começo, porque eu queria muito entender o que acontecia naquele computadorzinho ali das letrinhas, sabe? Com aquele trackball ali, enfim. E na Apple, eu não sei se isso existe em outro lugar, e aí falha minha, preguiça, talvez, então conto com a ajuda, com a disposição dos ouvintes, das ouvintes, de descobrir isso aí. Enfim, você vai encontrar, mas eu, no Apple Books... E aí eu descobri que tem um livro, na verdade um manual com alguns recortes do que seria o que os funcionários teriam acesso ou poderiam, né? Assim, é um book que tem e-mails trocados com esses funcionários. Tem como utilizar, como é que joga aquele joguinho? Por que você tem que juntar o X com A, com 4, tal, tal, tal? Uma pena eu não ter o microcomputador para jogar, para entender, para trabalhar, na verdade, né? Mas aí tem umas coisas engraçadas, porque ele tem uma ilustração que também tem um pouco da ironia, né? Todo o livro aí, todo esse PDF, na verdade é um grande PDF com umas colagens, e numa parte tem o tal manual, que eu tô até com ele em mãos aqui, pra falar assim, na verdade o nome dele, né? Vou deixar claro, não falei no começo, é Severance, né? Que é o nome da ruptura e tal. The Lexington Letter, né? E aí tem esses recortes, né, dos e-mails e tal. The Macrodata Refiners Orientation Booklet. Então, perdoe meu sotaque, mas enfim. É a carta de orientação do Lexo. Do Lexo, né? Como você deve proceder Isso, aqui, isso. né? E aí é o livro de mão ali para você pegar os funcionários e falar, olha, fica com isso aqui na mão, quando você precisar tiver alguma dúvida e tal, você tem acesso a isso. E aí é engraçado que você lembra no Word que tinha aquele bonequinho que era um clipezinho? Que ficava no cantinho, né, pra tirar dúvidas, tem meio um desenhinho, assim, sabe, que vai falando, olha, eu sou o carinha legal, você vai entrar e fazer tal coisa. E tem uma passagem legal aqui que é, fun fact, becoming severed may sound... Acho que eu vou traduzir, que é melhor que o meu inglês, minha pronúncia. No momento que você sofre a ruptura, isso pode parecer invasivo para você, mas a gente te garante que o processo é rápido e indolor. Então, é legal porque ele trata com aquilo que a gente tá falando um pouco da ironia. E assim, cara, você vai passar por um baita negócio pesado pra caralho, vai mudar tua vida, vai anular um outro lado. Mas fica tranquilo, é rápido, você não vai sentir nada. Não vai doer nada. Sabe? E ao mesmo tempo ele vai te introduzindo isso e vai falando, e os números? Você vai trabalhar com as pessoas assim, assado. Cara, é uma baita brincadeira. É rápido de você ler ali, né? Não é muita informação, que é exatamente aquele livro de mão que você guarda no bolso, né? Livro de bolso, vamos dizer assim.
pra você tirar umas dúvidas. Você sabe, pô, cheguei na empresa, o que eu preciso fazer? Faz parte do onboarding, sabe? E é o que eu Então acho que o, muito que o legal, Irving faz cara. xerox, tipo, faz uma cópia pra dar pro... Uma cópia, Pra mostrar pro cara. O exato, textbooks exato, diz que não exato. pode tirar o porta-retrato antes da nova foto. Tipo, é um manual mesmo, né? É legal. O manual, aí tem assim, pô, os empregados devem lavar suas mãos a cada 10 minutos por dia, fazer tal coisa, né? Boas práticas, né? Vamos dizer assim. Então, eu não lembro se eu paguei aquele $99, 3 e pouco, ou se de fato você só baixa como um extra da série. Mas, cara, dou a dica, porque eu gosto muito dessa brincadeira quando uma série ela vai para outros lugares, né? Não necessariamente uma camisa que eu vou ter na série, mas um produto Sim. que o cara usa lá dentro, né? Eu acho isso muito bacana, é um disco que o cara ouve, é lançado. Isso é muito legal. Então, minha dica singela, mas pra quem gostou da série, tenho certeza que vai fazer questão de ir atrás desse livrinho, caso não conheça. Então fica a dica aí, Severance, The Lexington Letter. Massa. E você, Heineken? Bom, meu é o seguinte. O primeiro é um artigo da New Yorker. Infelizmente, eu não achei em português, então tá em inglês mesmo. Que é uma conversa com o Adam Scott, né? Sobre como que foi na questão de Hollywood. Enfim, é uma entrevista, um artigo, uma conversa com o Adam Scott, que é o ator principal, digamos assim. Que é um artigo da New Yorker, que eu acho que é bem interessante. É só um elemento externo, mas pelo ponto de vista dele. E eu escolhi um ponto de vista particular dele, ou ele falando, porque ele também é o produtor da série. Então eu achei que pelo menos tinha dois roles que ele estava executando, e não era só a opinião do ator, né? Que talvez eu, no primeiro momento, não gostasse de coisas nesse sentido, mais de fofoca. Mas não é, de fato, uma conversa interessante. Sim. A outra é a peça teatral Vestido de Noivo, do Nelson Rodrigues. Procura na internet, você acha aí, lê, e é inacreditável você pensar que é uma peça de teatro de 1943, 2 anos antes do primeiro golpe militar do Getúlio. Então, tipo, muito, 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 muito velha, né? Se você pensar que é uma coisa muito velha, de 1943. Sim. E você vai ficar impressionado. Se tu não conhece, é a primeira vez que tu vai ler teatro, você vai ficar impressionado com a quantidade de informação, de ficção científica e alopração, que depois você vai ver nos filmes de herói, que tá lá já desde 1943. Então é uma sugestão. E a outra é um relatório de uma fundação chamada Green Web Foundation sobre os impactos ambientais que a AI está gerando. Então, cada vez que você usa o ChatGPT, quantos litros d'água isso está causando no ambiente. É um pouco meio bad vibe, digamos assim. Mas é uma discussão. Boa É uma discussão também. importante da gente levantar, até porque eu acho que esse seriado resvala nesse assunto, né, da tecnologia, vai nos salvar, mas ela não é uma coisa que nos salva, né? Então até botei aqui no Leia Mais, nas coisas, tem um podcast chamado Tech Won't Save Us, que também discute um pouco disso, dessa coisa que os filmmakers estão maravilhados com o AI nos negócios, e tudo é o AI agora, vai mudar, a inteligência artificial vai acabar com o filmmaker, ou vai ajudar, tá todo mundo enamorado, parecendo uma criança de 10 anos, lambendo o brinquedo louco, mas de fato a gente tá gastando água pra caramba e tá trabalhando com pessoas muito mal pagas que estão trabalhando em fazendas digitais, verdadeira escravidão atual acontecendo nas nossas vistas, mas a gente de verdade não tá querendo ver o que tá acontecendo com o Quênia, o que tá acontecendo com o ilítio e essas coisas que estão acontecendo por aí, estão gerando de verdade chips cheios de sangue, né, cheios de guerras escondidas, porque a gente ainda tá maravilhado com essa nova tecnologia. E eu não sou contra a tecnologia, nem acho, até porque eu sou editor, é impossível eu não usar a tecnologia. Claro. Mas eu acho que é um papo interessante. Então saiu um relatório de uma fundação séria levantando os impactos que a AI está causando em relação à água, principalmente em relação ao meio ambiente. Eu acho que de repente pode ser uma boa toada de terminar triste assim. O cara jogou a vibe lá embaixo. Foi mal. Sobe o som aí com o Pink Floyd, sei lá. Vamos deixar o clima. Pink Floyd é até alegre. Não, mas é maravilhoso, porque é a discussão boa, sim. Acho que faz sentido total. Esse é um episódio meio que apareceu, talvez os ouvintes de repente começaram a nos escutar e falaram, ué, teve um gap aí, o que aconteceu? Passou um ano sem nada? Foi. Exatamente assim.
Ou dependendo Um ano de... sabático. Dependendo da época que você ouviu, você nem notou. Vem ouvindo e seguiu ouvindo o próximo e foi isso. Para quem só clica no play, a gente tratou como se tivesse gravado o outro semana passada. Exatamente, ninguém sabe. E assim continuará. E assim é. Então a gente quer agradecer vocês por terem nos escutado até esse momento. Lembrar, se vocês quiserem mandar outras informações, principalmente questões de correção e coisas que você, ficou faltando isso, tem um ponto que você não disse, ou como é que você fala um negócio desse que na verdade não faltou, enfim, todas essas reclamações. Eu sempre acho muito válido quando alguém entra em contato com a gente e aponta, vocês falaram disso, mas esqueceu de falar desse detalhe tão importante. Pra gente é muito nobre, porque de certa forma a gente também aprende, né, e obviamente a gente assume essa postura de estar tentando e não acertar tudo, mas a gente quer agradecer também e pedir que vocês entrem em contato pelo contato@segundocorte.com ou nas redes sociais Segundo Corte e dizer pra vocês que a gente quer que você entre em contato pra você dizer, porque a gente faz isso porque a gente quer, mas a gente quer que você queira que a gente queira mais. Muito obrigado a todos. Maravilhoso. Um grande beijo.